Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 2 de abril de 2026. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Tá tudo bem, Vitor. Tá tudo bem, tô feliz. Caramba. Tô feliz, tô bem. Óbvio que isso não tem nada a ver com o cenário político nacional. Não teria como, né? Não, eu tô feliz porque nessa quarta-feira, Vitor, eu vou lançar um livro de contos. Quarta-feira, dia 8, é isso? Quarta-feira, dia 8 de abril, eu vou lançar um livro de contos e vou deixar um convite aqui para quem está nos escutando e está aqui pela Grande Vitória, estiver passando por aqui, dia 8 de abril, quarta-feira, na Biblioteca Municipal de Vitória, ali na Cidade Alta, perto do Palácio Anchieta, às 7 horas. Quem quiser comparecer, vai ser muito divertido. É um livro de contos de ficção científica chamado Bingo Brasil. Então apareçam lá para conferir esse evento, prestigiar aqui o seu podcaster, a pessoa que está atentando a sua cabeça aqui há tantos anos. Vai lá, Biblioteca Municipal de Vitória, no Casarão Cerqueira Lima, Cidade Alta, no centro, perto do Palácio Anchieta, quarta-feira, 8 de abril, às 7 horas. Excelente. Aliás, um livro com a belíssima capa, a belíssima ilustração que tivemos aqui, a oportunidade de ver em primeira mão aqui antes do início da gravação. Seguindo a nossa apresentação, temos ela, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Olá, lembrando que hoje, o dia que vocês estão escutando, o dia 6, é o último dia para você transferir ou tirar o seu título, que é o primeiro passo para você votar, porque a gente vai ficar o resto do ano, até outubro, enchendo o saco de vocês. Não era até maio? É até 6 de abril maio? Só? Não, Eu acho que é se for até maio, melhor ainda. Vocês têm até o dia 6 de maio para transferir o título, para tirar o título se você for jovem, bem jovem. Se você tem 16 anos, você já pode votar. Vamos tirar o título. É 6 de maio mesmo, Ana. 6 de maio. Até o dia 6 de maio, porque estaremos aqui até outubro no ouvido de vocês, lembrando que a gente precisa ir votar. Não adianta a esquerda causando adesivo e mudando o filtro do Instagram se a gente não for lá presencialmente fazer o tililili. Excelente, Ana. Como sempre aqui na nossa campanha, né, desde o início da temporada. E fechando nosso quarteto de hoje, temos ela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, só não tá melhor porque eu estou sentindo a falta do nosso colega Diego Esquinelo. Fiquei acostumada a gravar todo mundo junto. É verdade, a gente passou por um tempo que era difícil, né, reunir todo mundo, às vezes tinha que dividir em duplas, e agora realmente a gente ficou mal acostumado. Diego está descansando essa semana, depois aí... Ah, nossa, ele acabou de mandar uma foto aqui, tá no bar. Está no bar, realmente. Fica a denúncia. Bom, então é isso, vamos agora para o nosso primeiro bloco. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta terça-feira, dia 31, que Geraldo Alckmin será candidato a vice-presidente na chapa dele, que disputará a reeleição neste ano. Lula deu a declaração durante reunião ministerial no Palácio do Planalto. Ao todo, 20 dos 38 integrantes do primeiro escalão do governo deixarão os postos para atividades relacionadas ao pleito. O número supera o do próprio governo Lula de 2006, quando 14 ministros saíram para concorrer. Eu vou ler alguns nomes aqui que deixaram o governo Lula e qual o destino de cada um deles, né, em relação ao pleito. Então, Rui Costa saiu da Casa Civil e o destino dele, né, na campanha ao Senado, na Bahia. A Gleisi Hoffmann, né, também saiu da Secretaria de Relações Institucionais e o destino é o Senado no Paraná. O Haddad, né, que saiu do Ministério da Fazenda e deve concorrer ao governo de São Paulo. A Simone Tebet, né, que deve concorrer ao Senado também para São Paulo. O Geraldo Alckmin, né, que também já se descompatibilizou por conta que vai concorrer na vice-presidência. O Carlos Fávaro, que deve tentar o Senado no Mato Grosso. Carlos Fávaro, ex-ministro agora, né, da Agricultura e Pecuária. Paulo Teixeira, que deve concorrer como deputado federal em São Paulo. Camilo Santana, que deve coordenar a campanha do Lula. E por aí vai. Renan Filho, governo de Alagoas. Silvio Costa Filho, deputado federal em Pernambuco. Marina Silva deve tentar o Senado em São Paulo. A Aniele Franco, também deputada federal no Rio. Sônia Guajajara, deputada federal em São Paulo. E o Fufuca, olha aí, André Fufuca vai tentar o Senado no Maranhão. Então esses são alguns aí dos nomes que deixam o governo. E sai Fufuca e entra Cordeiro Perna.
É verdade, eu não tinha olhado aqui o nome. Entra Cordeiro Perna. Muito bem, Thaís. Todos os Não, nomes que a gente que vai vão... chamar de perna de cordeiro, né? Claro. Então, o atual ministro do esporte agora é o Perna de Cordeiro. Lembrando que todos esses nomes aí que vão ser os substitutos são ali já pessoas que estão dentro do ministério, são os famosos ali cargos técnicos, vamos dizer assim. Não é aquela galera do meio político, né? De acordo com a pesquisa Atlas Estadão, divulgada essa semana, Simone Tebet, agora no PSB, o deputado federal Guilherme Derrite, do PP, e a agora ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, da Rede, aparecem tecnicamente empatados na disputa por 2 vagas ao Senado na corrida eleitoral de 2026 em São Paulo. Enquanto isso, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, teve confirmada sua pré-candidatura à presidência da República pelo PSD. O anúncio foi oficializado por Gilberto Kassab, presidente nacional da Legenda, durante coletiva de imprensa em São Paulo nesta segunda-feira, dia 30. Ó, gente, agora é modo eleição. Daqui até outubro, toda semana a gente vai falar, né, sobre essas movimentações, sobre o que está acontecendo aí na corrida eleitoral. Então vou abrir aspas aqui para o Ronaldo Caiado nesse evento. Meu primeiro ato vai ser exatamente uma anistia ampla, geral e restrita, afirmou Caiado após dizer que a polarização não é um traço da política nacional e que pode ser desativada por alguém que não é parte dela. Obviamente, uma eventual anistia beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui outra aspas para o Ronaldo Caiado. Eu vim com esse objetivo de realmente pacificar o Brasil ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente. Eu estarei dando uma amostra que a partir dali eu vou cuidar das pessoas. Fecha aspas. Já o ministro da Fazenda, né, o Dário Durigan, que substituiu o Fernando Haddad, disse que o governo prepara uma medida provisória para formalizar as medidas de subsídio ao diesel que estão sendo conversadas com os estados e um novo programa de renegociação de dívidas das famílias. Atenção para esse ponto, né, que é uma das coisas que pode influenciar aí para a corrida eleitoral. O anúncio foi feito durante uma entrevista à jornalista Miriam Leitão na Globo News. A iniciativa descrita por integrantes do governo como um desenrola recalchutado surge em meio a dados do próprio governo que mostram que cerca de 70 milhões de famílias brasileiras estão endividadas. O montante a ser negociado no novo programa, segundo fontes das instituições financeiras, pode chegar a 107 bilhões de reais. Só estarão no plano de renegociação, segundo o blog da Miriam Leitão, as dívidas do crédito rotativo dos cartões de crédito, o cheque especial e as dívidas pessoais que não sejam consignadas. Atualmente, quase 1/3 da renda das famílias é consumida com o pagamento de dívidas, ou 29,3%, um recorde da série histórica do Banco Central, iniciada em 2011. E agora, depois dessa introdução, eu quero saber o que vocês acharam aí da escolha do Alckmin para vice, né, da permanência, né, dele na vice, do Caiado, agora o candidato que foge da polarização, e essa iniciativa do governo de atacar justamente aí às vésperas da eleição esse grande problema, né, que é o endividamento das famílias, que ano após ano vem crescendo, né? Principalmente incentivado, impulsionado por Tigrinho, por Bet, por aí vai, né? Você falou bem, né? Pode-se até resolver o problema do endividamento, e eu acho que isso é muito positivo em ano de eleição, porque as pessoas têm que sentir que a vida delas está melhor para querer votar no presidente novamente. Mas quando a gente não resolve o problema, né? Quando não vai na raiz do problema, a gente só vai enxugando o gelo. Eu sei que o governo também está trabalhando em outras frontes, né? Como, por exemplo, a linha que ele criou para pessoas que têm problemas com dívida, de aposta, de vício em jogo, etc, né? Então, assim, tem feito algumas coisas, mas, assim, legalmente, a minha operadora de telefone todo dia me mandava propaganda de Bet, por exemplo, né? Então, a gente até hoje é soterrado de propagandas de Bet. Então, assim, coisas simples, como, por exemplo, até taxar a Bet é a coisa mais difícil do mundo, né? Mas coisas simples, assim como, por exemplo, você proibir a propaganda. Então, assim, você pode resolver momentaneamente o endividamento da população. E isso pode ser benéfico. A curto prazo, talvez o interesse deles seja, de fato, né, resolver a curto prazo, porque a longo prazo não se sustenta muito ficar fazendo esse tipo de política. Mas para quem
está precisando, claro que qualquer respiro é muito importante. Esse discurso da polarização, não sei se ainda convence alguém, ou se é só esse povo que tem o desejo de ser uma terceira via que já morreu na praia, né? Essa coisa também da terceira via já esquece. E é muito doido porque, assim, Caiado poderia fingir que é um moderado, né? Muito mais do que Flávio sem sobrenome. Ele poderia fingir que é um moderado e pegar os votos da direita que não chega a ser fascista, bolsonarista. Mas não, ele já chega dizendo, vou meter anistia para todo mundo. Mas assim, se a pessoa quer a anistia, ela vai votar no filho de Bolsonaro, ela não vai votar no Caiado, né? Não sei o que ele acha que vai conseguir com esse discurso. O cenário de São Paulo parece que, assim, mesmo se o Derrite entrar, pelo menos um governista vai entrar também. Mas assim, aproveitando esse último comentário de Thaís, e pegando também o comentário que o Reni Barcelos deixou aqui no chat, né, lembrando de 89, o Caiado, ele é essa figura, ele não apareceu outro dia para o cenário nacional, e ele é um ruralista de carteirinha, atrapalhou horrores o debate sobre distribuição de terras na Constituição de 88, então se a gente não conseguiu realizar uma reforma agrária no correr da década de 90 até os anos 2000, não dá para colocar esse tipo de coisa só na culpa do PT. A gente cobra muito que o PT não trouxe isso em pauta de modo mais eficiente durante os primeiros governos Lula, mas é por conta de figuras como o Caiado terem atrapalhado muito esse trabalho durante a escrita da Constituição de 88, né? Então ele é esse ruralista ferrenho, um negacionista da ditadura, talvez não só um negacionista, ele é um saudosista da ditadura. Apesar, né, como a Miriam então lembrou essa semana aí de ter feito a sua carreira política toda dentro de um cenário democrático. Então esse discurso dele é o único que ele poderia fazer, no fim das contas, de tentar apoiar golpistas, porque é o que ele sempre fez na carreira dele inteira, e o único apoio que ele tem é de ruralistas, é do setor mais fascista do agro, é essa galera que tem condição ainda de apoiar o Caiado. Mas aí, Thaís, me vem uma perspectiva de que o Caiado está entrando nessa, embora não seja exatamente um candidato padre, né? Ele está entrando nessa para ser uma escada para o Flávio Bolsonaro. Esse vai ser o papel dele em debates, vai ser o papel dele durante, talvez, sei lá, isso pode até subir em palanque junto, vai saber, porque ele é um sujeito que vai estar completamente rendido a esse discurso, como você bem disse, não faz muito sentido. Não tem como esse discurso agregar voto para ele, agregar valor eleitoral para ele. Esse é o discurso do Flávio Bolsonaro. Então, me parece que vai ser essa escada para ele durante a eleição, né? Alguém que vai estar mais disponível para poder atacar de modo baixo o Lula e os demais candidatos, e assim dar algum caldo para que o Flávio Bolsonaro fale sobre algumas outras coisas, né? E dar uma normalidade. Quando você coloca um sujeito que ele já entra com um discurso extremista como o Caiado, isso é uma estratégia que ela permite normalizar possíveis falas do Flávio Bolsonaro. Me parece que esse é um caminho que vai ser seguido. Você tentar pintar o Flávio Bolsonaro como algo menos extremo, como algo mais civilizado, se comparado com esses candidatos como o Caiado, que estão entrando ali já dispostos a falar o que há de pior e o que há de mais errado. Então esse me parece ser o papel dele. Agora, sobre outro ponto que o Vitor comentou aqui também, a gente já está vendo umas estratégias de quem vai se candidatar em cada estado, e a gente bateu muito nessa tecla durante o ano passado, principalmente, que a gente tem uma eleição para a presidência, mas talvez a gente devesse se preocupar, se não na mesma medida, talvez até um pouco mais, com a eleição para o Senado e a eleição para a Câmara. Isso vai determinar muita coisa. É tão determinante que me parece que as escolhas de campanha para o Lula e para o Alckmin, elas vão depender muito das chapas para o Senado e governo. Eu tô falando de chapa porque foi uma coisa que a gente conversou no episódio passado, né? Que muita gente já tá falando que, como tem uma preocupação muito grande com isso, de conseguir uma representação no executivo dos estados, aliada a eleições de senadores e senadoras, que estão encarando isso como chapa para ter um apoio mútuo. Então, a depender de quem foi escolhido e tiver alguma margem nas primeiras pesquisas para o Senado e para o governo,
o Lula vai definir a sua campanha. E vai se basear nessa campanha não só num cenário nacional genérico. Nossa, a gente está no cenário nacional, mas pensando nos cenários locais. Então não estranhem que em alguns estados o Lula ele tenha que negociar o apoio com figuras que elas estão mais à direita ou à centro-direita do que propriamente à esquerda, porque vai ter cenários em alguns estados para o Senado e para o governo que não vai ter a menor chance de candidatos de esquerda ou de centro-esquerda, que vai ser da direita para a extrema-direita. E o PT vai ter que negociar apoio nesses estados para conseguir fazer uma campanha. Então isso, apesar de ser uma coisa que frustra a gente, porque a gente não está vendo uma ação da campanha do Lula já de início de ano, mesmo que não seja oficial, tem a sua lógica. É muito difícil de você pensar nessa eleição e de você determinar o que vai ser dito, quais os palanques que vão ser formados, quais as estratégias para poder valorizar essa ou aquela pauta, antes que essas chapas de Senado e de governo tenham sido montadas. Eu não tenho muito mais a acrescentar do que os colegas falaram, então eu vou reforçar alguns pontos. Eu acho muito importante, vou pegar pelo final do que o Rodrigo falou, eu acho muito importante a gente ter essa noção dessas alianças que o PT ou o partido de esquerda precisam fazer com partidos de centro a nível mais local, porque quando a gente pensa a nível federal, o partido ele tem muita força. Porém, quando a gente pensa localmente, os nomes têm mais força. Então, é muito comum você ver pessoas que iniciaram, principalmente no PT, e que têm ali a sua base eleitoral, que são vereadores, e quando eles, por exemplo, vereadores, e aí quando eles decidem concorrer a uma prefeitura ou para deputado, eles mudarem. Antigamente era mais comum irem para o PMDB, por exemplo. E aí, mas olha aí o que o PT fez. Mas porque o nome da pessoa puxa muito voto e ser de um partido de esquerda não atrai novos votos. Então as pessoas têm que fazer essa jogada. E é muito importante a gente estar atento a isso. Quem são esses nomes? O que essas pessoas estão fazendo? E eu acho válido, sabe? Ao mesmo tempo que eu penso assim, Deus me livre de um dia ter que apertar o 15, o 45, ou sei lá, o 22, eu sei que alguns de nós acabam tendo que fazer isso para apoiar um candidato que às vezes você votou na pessoa a vida toda e agora ela está concorrendo a deputado, a prefeitura, a senado, não nessas eleições especificamente, né, mas em qualquer eleição. E aí essas costuras têm que ser feitas. Então também não adianta a gente ficar bravo agora, você tem que ficar puto com isso no intermédio aí dessas eleições. Agora, na hora da eleição, é votar, porque querendo ou não, você tem uma vida pregressa da pessoa politicamente ali, né, embora ela tenha ido, sei lá, um partido de centro ou de direita, não existe mais direita no Brasil, né, é centro ou extrema direita. Então, dificilmente uma pessoa que se criou no PT, por exemplo, vai para a extrema direita, mas ela vai para o centro, ela vai ali para o PSB. Então, é importante a gente estar de olho nessas figuras, votar, obviamente, e acompanhar a carreira delas, né, para ver a carreira política, porque cada vez mais a gente está amadurecendo nós, né, pessoas da nossa idade, pessoas mais novas, nessa consciência de que não adianta votar no Lula se o Congresso a cada 4 anos é o pior Congresso da história. Infelizmente, não vou dizer para vocês que nessa eleição vai mudar, não vai, né, não vai, mas toda eleição a gente tem um pouco mais de, sei lá, filha da puta que não foi reeleito. Quantos ficaram sem cargo pela primeira vez em 20, 30 anos na eleição passada? E a gente comentou disso aqui, né? Quantos deles ficaram sem cargo pela primeira vez? Essa mudança vem acontecendo, mas essa vem acontecendo muito pequenininha, muito pouquinha. E aí eu vou pegar a primeira fala de Thaís, que foi sobre essa movimentação que o governo federal tem que fazer em época de eleição. E tem que fazer, né? A população, nós que vamos ao supermercado, que pegamos ônibus, que temos filho na escola, a gente percebe muito pouco as mudanças. Hoje eu estava conversando com um amigo sobre o tiro no pé que foi o governo Hollenberg aqui em Brasília, o tiro no pé do próprio governador, porque ele não fez um governo ruim de todo, e ele era do PSB, se eu não me engano, mas ele tinha uma ideia de que fazer divulgação do que o governo fazia era velha política, então ele não divulgava o que fazia. E o que aconteceu? Perdeu a reeleição. No primeiro turno, para quem? Ele mesmo, o Nosferatu. Foi o governo do Hollenberg, por exemplo, que colocou médico da família nas UBS.
Só que o governo não quis fazer uma boa divulgação disso porque era velha política. Então era um governo meio de, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, não tem por que pôr placa na rua. E é uma ideia de que se o governo estiver bom o suficiente, o povo vai perceber. E não vai. Se fosse assim, o Lula estaria com 80% de intenção de voto no primeiro turno. Não vai, você tem que divulgar. E aí é por isso que coisas do tipo máquina na pista, que foi a estratégia do Ibanez aqui, funciona. Você pega o Uber, até hoje tem gente falando assim, esse homem trabalha muito. Que trabalha muito, moça, se tratou, tá 8 anos no mesmo lugar. O governo tem que ser estratégico nesses momentos, claro, de fazer coisas ao longo do tempo, que é o que o governo Lula faz, de fazer políticas mais perenes. Infelizmente, a gente tem muita política de esquerda aí, né, que desde que o Lula foi eleito a primeira vez, a gente viu que podem ser desfeitas numa canetada, muita coisa foi desfeita, a gente voltou para o mapa da fome. Então, assim, a gente precisa de mudanças estruturais? Precisa, mas a gente precisa ser estratégico no último ano do governo. Porque, eu não sei se foi o Ulisses que disse, meus colegas vão lembrar, que a política são brancas nuvens, a cada hora que você olha tá de um jeito. E digo pra vocês, é por isso que eu torço todos os dias, porque se for pro Jair morrer, ele tem que morrer de hoje pra amanhã, porque até o dia de votação já passou a comoção. Já passou mesmo, assim, é muito rápido. Então, você tem que ser estratégico, porque o cenário político, ele é muito fluido. E aí, você acaba tendo essas mudanças, né, sei lá, um desenrola 2.0, Petrobras segurando o preço do diesel, o governo apresentando mais uma proposta para a escala 6x1, né, para o fim da escala 6x1, que era bom a gente começar a chamar de escala 4x3, né, porque você fala fim da escala 6x1, parece que você não está propondo outra coisa, enfim, essa é outra discussão. Então o governo ele tem que ser estratégico nesses pontos, porque a gente se acostumou a não ver mais fila do osso, a gente se acostumou a não ver mais reportagens sobre pessoas com aumento de atendimento de pessoas com queimaduras graves nos hospitais por estarem cozinhando com querosene. Ainda bem que a gente se acostuma muito rápido com isso, mas a gente dissocia isso de políticas do governo federal. E quem tirou o Brasil do buraco foi Luiz Inácio. A gente estava num buraco com o governo Jair, que foi um governo que piorou uma situação que já veio horrorosa do governo Temer. Então, primeiro a gente teve Michel Miguel, depois a gente teve Jair, que por mim podem estar abraçados no inferno pela eternidade, e eles não vão pagar o que eles fizeram com esse país. E a gente passou por tempos muito terríveis, e aí a gente conseguiu reeleger o Lula. Essas atrocidades pararam de acontecer. Acontecem outras coisas, a gente queria outras coisas também, mas assim, essas atrocidades não acontecem mais. A gente se acostumou a não ver mais isso no noticiário, e aí a gente acha que o governo não fez nada. Porque aí a gente cai, porque que eu falei do Hollenberg? Porque cai naquela do, mas não é mais que a obrigação do governo. Não é mais que a obrigação do governo. Mas governo é comunicação é publicidade. É importante ter essa movimentação. Só para a gente não ficar, eu estou reforçando isso, só para a gente não ficar refém do discurso de que é populismo. O governo está sendo populista em tentar barrar o aumento do gás, do diesel, da gasolina. O governo está sendo populista. Não, o governo está sendo estratégico. Populismo é você não fazer absolutamente nada, você entregar a distribuidora de gás e gasolina na mão da iniciativa privada, você apoiar lockout de caminhoneiro na época que a gasolina chegou a R$11 e no último ano de governo você botar dinheiro para baixar o preço da gasolina. Isso é populismo. Você ganhar a eleição com uma discussão de que tem que desdolarizar o preço da gasolina e você passar o governo todo tentando fazer dentro de um cenário praticamente terra arrasada, que é o cenário, né, sem BR distribuidora, sem Liquigás que a gente tem, e na mão de quem vende gasolina e gás desse país, você tomar medidas durante o governo e, estrategicamente, no último ano, você fazer um esforço maior. Isso é estratégia. Isso é diferente. Então, não vamos cair nessa conversa de que tudo que o governo fizer no último ano é populismo. Não é. Pautar a escala 6x1 agora não é populismo. A escala 6x1 não é o fim. Então, para a gente ter essa ideia de que algumas coisas são estratégicas, da mesma forma que eu volto para o que o Rodrigo tinha falado, que mudanças de partido, principalmente nessa escala mais local, e de que às vezes a pessoa tem que migrar do PSOL, do PT para
partido de centro para ganhar a eleição, também é estratégia. Então, não vamos ficar refém desse discurso fácil da grande mídia, porque a grande mídia já decidiu o candidato deles. O candidato deles é Bolsonaro, o Flávio, né? Que é Bolsonaro, não tá sem sobrenome. Não se acostumem a chamar esse ser asqueroso de Flávio. O nome dele é Bolsonaro. E, Ana, política é timing também, né? A Sim. gente tem sempre que lembrar isso, né? E muita gente, como você falou, encara como um populismo, mas determinadas ações, elas precisam ser tomadas no momento certo, e algumas outras, elas precisam de uma maturação ao longo dos anos. Por exemplo, a gente sabe também que ano de eleição, o Congresso é aquela coisa que, tipo, ninguém tá querendo nada, né? Então, assim, muitas coisas que o governo tem que passar de importantes, né, de coisas pesadas, elas ocorrem nos 3 primeiros anos. Isso é padrão, como foi no governo Lula, que fez muita entrega nos 3 primeiros anos. Então, assim, nesse 4º ano, dificilmente o governo vai conseguir entregar algo que seja passando por aprovação do Congresso, algo pesado, é difícil. Então, geralmente as ações que o governo faz são ações que dependem, vamos dizer assim, só dele, vamos dizer assim, né? Que ele pode tomar ação e botar um programa tipo esse desenrola recaustado, e aí depois o Congresso vai ter que aprovar. Mas acho que você pontuou muito bem que é muito diferente do que o Jair fez, né? O Jair, que sempre falou mal do Bolsa Família e tudo mais, né? Que aí durante a pandemia foi obrigado a dar os R$600, que aí depois mudou para o Auxílio Brasil, turbinou ele faltando 3, 4 meses para a eleição. Ele deu auxílio para taxista, auxílio vários, que eu já nem lembro mais, também há 2, 3 meses da eleição. Tem até aquela vírgula sonora que o Medo e Delírio usa, acho que do Camarote, né? Dizendo que se fosse outro governo em outros tempos, o Jair teria sido empichado, ou a justiça teria barrado algum tipo de candidatura dele, ou as ações que ele estava tomando, porque foram ações extremamente eleitoreiras, segurar o preço do combustível com ICMS e várias outras que ele tomou. Então, acho que é importante a gente realmente diferenciar, né, essa situação. Essa questão das dívidas das famílias poderia, sim, na minha opinião, ter sido atacada pelo governo antes, principalmente ali na época do Desenrola, que foi um programa que a gente chegou a elogiar aqui, né? Mas eu acho que com essa questão das bets, acho que o governo também demorou um pouco a reagir e a tomar realmente uma atitude, né? Eu vejo aí o governo fazendo algumas divulgações em relação às bets, teve aquela plataforma para você retirar seu nome das bets, para não ter mais cadastro em lugar nenhum, mas com essa questão da regulamentação, que acabou injetando muito dinheiro também nos cofres públicos por conta de imposto arrecadado, eu acho que o governo também ele ignorou um pouco essa situação, que aí foi virando uma bola de neve, e agora o governo vai ter que tentar cuidar disso, como o Rodrigo tinha comentado, né, semana passada, quando a gente pincelou sobre essa questão do endividamento, né? Mas assim, eu espero que realmente seja um programa que atue da forma como tem que atuar, que é melhorar a vida da população. Então, se está vindo tardio, se está perto da eleição visando tentar o Lula conseguir mais voto, a gente pode ter essa opinião, pode não ter, mas eu acho que no fim das contas, se conseguir melhorar a vida da população, eu acho que é super válido. E só para complementar, fiquei feliz aí com o Dr. G mantendo aí na chapa, o nome dele na chapa do Lula, que é uma coisa que a Ana Raíssa vinha batendo aqui desde o ano passado, que achava um desrespeito com o Dr. G. Sim. Essa coisa de ficar falando de PMDB e tal. Tá aí Dr. G como vice mais uma vez, né? Não, e que atitude de corno ia ser essa, né? Porra, imagina, depois de tudo que aconteceu, botar um candidato PMDB. Ou chamar alguém do Kassab, né? Nossa, a Kassab é a grande eminência parda, né? Então, assim... Não dá. Ele te deu 20 facadas e você voltou com ele? Não tem condição, gente. Não tem condição. Tem que ser aquele outro meme do... Mas você atropelou ele de propósito? Doutor, eu tirei carteira pra atropelar ele. Meu Deus. Não, e o Dr. G, ele tem uma presença importante dentro do governo, que é dialogar com os chucros, né? Então, assim, aquelas pessoas que, eu odeio o PT, não vou conversar com ninguém, mesmo essas pessoas, elas acabam ficando mais propensas, mais abertas a dialogar quando é o Geraldo Alckmin. E como vocês mesmos
amigos já falaram em episódios anteriores, ele é um vice que está muito feliz em ser vice. Você não visualiza Dr. Geraldo Alckmin escrevendo cartas em latim. Não, ele falou que voltaria pro sítio dele, né? Se não fosse para concorrer a vice. Ia lá pro sítio dele, basicamente ia se aposentar, né? E uma coisa, o papel do Dr. G é um papel que redefiniu o papel do vice no Brasil. Porque até então, o vice era só o cara que, se desse azar, virava presidente. E aí o Lula teve um vice que era assim, para conversar com os industriais, carta aos milionários, não sei o quê. Que era para ganhar a eleição também. Era o papel do Zé de Alencar, era um papel ali de ganhar a eleição. Uhum. Tanto que quando Michel Miguel apareceu na jogada, a gente não sabia quem era o vice da Dilma. E aí depois tivemos que ouvir na cara, mas vocês votaram nele? Aí o nosso argumento, que era um argumento sincero, era o quê? Não era nele que eu estava votando, e não era. Então, o golpe contra a Dilma abriu os olhos da gente, do eleitorado, para quem a gente estava, para essas alianças, e foi uma coisa gestada durante décadas. Esse negócio de você ficar empurrando esse ovo junto ali com a cesta para, vai que um dia a gente consegue um golpe. E aí isso abriu os olhos da gente. Como o governo Jair, ele tinha medo do Mourão, então assim, foda-se, não teve. Mas o papel de Dr. Geraldo foi um papel de redefinição de vice. Você colocar o vice como ministro, então você já dá um emprego para ele. Não fica decorativo. Não vai reclamar que falou com a Beyoncé e não falou com ele. Fica desocupado, né? Não fica desocupado. É um cara que é exatamente o que Thaís falou, que é um cara que tá ali para conversar com os... eu não falo com o PT, eu não falo. Mas não é uma base fisiológica igual são os ministérios. Que você dá um ministério na mão de um grande filho da puta sabendo que ele é um grande filho da puta. Ele é um cara que tem uma permeabilidade com os filhos da puta, mas a postura dele, política, é de aliado. Então seria um grande desrespeito. A figura do Geraldo Alckmin, que passou pelo que passou, né, gente? Que comeback foi esse? E que sequência de palavras, né? Seria um desrespeito com a figura de Geraldo Alckmin. Que sequência de palavras. Nossa, né? Eu confesso que eu me cocei um pouquinho quando essa frase foi proferida. Quando eu falei também me coçou. É uma das maiores repaginadas da história dos últimos tempos aí, se você para pra pensar. Daqueles. O Brasil passou a usar mais filtro solar depois que conheceu Dona Lu, que é uma mulher de 70 anos, belíssima. Então, assim, é só alegria. E a figura dele, não só a figura política dele, que, pelo amor de Deus, né, mas a figura pregressa política dele, mas a figura agora dele na reeleição do Lula e na condução. Eu contei aqui uma vez, assim que o governo se iniciou, de uma notícia que saiu aqui de que tinha uma galera de extrema-direita que marcou reunião com o Dr. G, só com ele, e no momento que a reunião começou, a gente já pode imaginar qual era o nível da discussão, ele levantou, abriu a porta, agradeceu as pessoas e falou que a reunião tinha acabado. Então, assim... Lealdade, né? Coisa que a gente não pode negar do Dr. G durante esses 4 anos foi a lealdade Ou então, Lula, né? talvez o Lula tenha sequestrado algum familiar do Geraldo Alckmin e dito, eu só libero quando terminar o mandato e você não der nenhum golpe em mim. Pois mantenha preso, Lula. Alegria, gente. É o poder da alegria. Você pensa numa pessoa que ficou, sei lá, 150 anos sem ser feliz... E aí chegou lá e nossa, isso paulista, isso é ser alegre, isso é alegria, é assim que funciona, isso é um sorriso. Isso que é ser amado? A pessoa se transforma, cara. Isso que é ser amado. Nossa, eu tô saindo na rua e as pessoas não querem jogar bolinha de papel na minha careca. Passa a usar meia divertida, né, cara? Enfim. E uma atuação impecável nos vídeos do governo. Doutor Geraldo de motinha? Aquela de moto, realmente, cara. Enfim, vamos fechar. Vamos fechar por aqui esse tópico. Chega de elogiar Geraldo. Exatamente. Tudo tem limite. Vamos agora falar de Messias. Nós vamos falar da indicação de Lula, pois finalmente o Senado recebeu nessa quarta-feira, dia 1º, mensagem do presidente Lula indicando Jorge Messias para o STF, no lugar de Luiz Roberto Barroso, que se aposentou no ano passado. A gente chegou a comentar isso aqui no ano passado, né? Lula havia anunciado o envio da mensagem um dia antes, durante a reunião ministerial, que também a gente comentou agora há pouco, né, onde a galera anunciou que estava de saída. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi surpreendido pela decisão do presidente Lula. De acordo com interlocutores consultados pela Folha, Alcolumbre e Lula não se falaram diretamente a respeito do envio da mensagem antes da informação se tornar pública. Ele teria dito a aliados ter considerado o anúncio feito por Lula como uma descortesia
dia, porque, segundo ele, a praxe é que o presidente do Senado seja avisado antes. Em entrevista à TV Cidade do Ceará, no mesmo dia do envio da mensagem ao Senado, o presidente Lula disse, abre aspas, as eleições para o Senado são muito importantes. O senador com mandato de 8 anos pensa que é Deus, e ele pode criar muito problema se você não tiver uma base de sustentação dentro do Senado, fecha aspas. Embora a pergunta não tenha sido diretamente sobre o impasse com o Alcolumbre, levantamento do O Globo mostra que a fala gerou mal-estar com lideranças do Centrão e ocorreu em um momento no qual Messias ainda não tem votos suficientes para alcançar o mínimo necessário para ter seu nome aprovado. Segundo o Estadão, o presidente do Senado voltou a dizer que a indicação de Messias corre risco de ser rejeitada porque o senador Flavinho Desmaio tem trabalhado para organizar a oposição na tentativa de impor uma derrota tanto ao petista quanto ao STF. Para ser aprovado pelo Senado, Messias tem que passar por sabatina na CCJ. Além da aprovação na CCJ, o indicado precisa ter o nome confirmado no plenário com maioria absoluta de votos, ou seja, pelo menos 41 senadores favoráveis em votação secreta. Então, rapidamente, o que vocês acharam aí, finalmente, o Lula enviando o nome do Messias e se vocês acham que realmente tem algum risco dele não passar, cara? Eu tenho uma sugestão para o Lula conseguir aprovar o nome do Messias. Inventa uma fofoca de que se o Messias não for aprovado, você vai indicar alguém mais radical do que ele, porque aí eles vão ficar com medo e vão dizer, não, melhor ser esse aqui mesmo. É uma ótima estratégia, viu? Porque também, porra, de onde que o Lula tira esses nomes, bicho? Nossa, acerta numas coisas e erra em outras, viu? E erra numas que não devia, né? Ah, olha, eu tô com aflição desse assunto, eu tô com aflição desse cara, e eu tenho uma certezinha lá no meu coração que se esse bicho for aprovado vai ser assim, ó, sofrido. Olha a demora, olha o Lembremos do Toffoli. Lembremos do Toffoli, AGU, Toffoli, Messias, AGU também. Porra, sabe? Aí você dá um negócio desse na mão do Alcolumbre pra ficar assim, ó, eu também não vou botar, ó, não sei o quê. Ah, não, ó, putz. Nossa. Aliás, cada vez mais difícil, né, essa questão de indicação para o STF, a gente viu aí durante o governo Lula, teve ali o Flávio Dino, que teve muita resistência, teve o Zanin, que teve mais resistência ainda, e agora o Messias com ainda mais resistência, cara. Então, ainda mais resistência. Nossa, e aí se eles resolvem fazer o que os Estados Unidos fizeram na época do Obama? Exatamente, é. Não, e para o Flavinho Desmaio estar articulando isso, segundo o Estadão aí disse na reportagem, não duvidaria começarem a surgir com essa hipótese, né? Com essa ideia de, não, vamos segurar para o próximo presidente. E aí, se for o Lula, mantém, se for outro, troca. Enfim, cara. É complexa. Mas eu concordo com Thaís, assim. Eu acho que isso é muito fácil. É muito fácil fazer essa estratégia. A próxima entrevista, em qualquer entrevista de rádio que o Lula disser agora, é só ele falar: não tenho receio nenhum, eu tenho uma lista de 13 mulheres negras aqui que estão, já estava passado assim, mas eu tinha o nome do Messias. Se ele não for aprovado, o nome é o que não falta, tem muita candidata boa. No dia seguinte, cara, esses senadores falam: meu Deus, uma mulher? Não. Aí a gente vai ter que correr com isso aqui. Na hora esse evangélico entra. Se eu sou ele, ainda falo que uma das opções dele, caso o Messias não seja aprovado, é da Erika Hilton. Não, mas ela tem formação. Não, precisa ter saber como é que é na época do... Notório saber. Notório saber. Não. É verdade. Você não precisa ter formação. Ninguém tem mais notório saber do que a Erika Hilton, né? Do jeito que aquela mulher fala, já... E o pior é que do jeito que essa galera tem medo, é capaz deles acreditarem. Sim. Pronto, missão aí para os nossos ouvintes. Vamos começar a espalhar que se o Messias não for aprovado, Lula vai indicar a Erika Hilton. No grupo de trabalho, manda no grupo de trabalho sem querer. Opa, gente, mandei errada a mensagem aqui, né? Desculpa, mas aí já foi. Exatamente, cara. Seria sensacional. E Alcolumbre, né? Pelo amor de Deus, né? Ficou chateadinho porque não recebeu mensagem e tal, porque é de praxe. Coisa chata, né? Chato demais, cara. Agora, não, ele é senador, tem que elogiar, né, o tempo inteiro, senão ele morre. Não, e vendo essa chatice do Alcolumbre, eu lembrei que Motinha a gente não
não escutou falar de motinha esse ano ainda, né, cara? Ele tá quieto. Mas quem é que você acha que tá passando de 10 em 10 minutos aí no fundo da casa de Thaís? A gente tenta cortar na edição, mas sempre surge uma motinha, sempre escapa uma motinha aí. Ele sempre tenta me no calar. áudio tá aí. Exatamente, cara. Bom, então já comentamos aqui rapidamente sobre essa indicação do Messias. Vamos ver quais vão ser os próximos passos, se realmente isso vai ser votado em breve. O Otto Alencar, que é o presidente da CCJ, falou que assim que o Davi Alcolumbre passar a mensagem para ele, né, que tem esse rito, né, Alcolumbre tem que passar para a CCJ, ele em 8 dias diz que consegue já botar para votação, e pelos cálculos que fizeram ali na reportagem do Jornal Globo, parece que o Messias, por enquanto, na CCJ tem apenas 10 votos já confirmados, e ele precisaria de pelo menos 14 para ser aprovado na CCJ e, obviamente, depois no plenário. Rodrigo, falando em aprovação, sabe quem que aprova aqui este podcast toda semana, todo mês, todo ano? Quem nos apoia, certo? Quem nos apoia em apoia.se/midcast. Essa é uma mensagem para você. Você que se cadastrou em apoia.se/midcast, que contribui com 5, 20, 50, 100 reais nas nossas categorias lá. É uma mensagem pro seu coração. Você é uma ótima pessoa. Você merece o mundo. Muito obrigado por fazer com que a gente possa estar toda semana aqui comentando esse cenário da política nacional. E para você que ainda não apoia, verifique lá as possibilidades. A partir de R$20, você, além de nos ajudar, tem o seu nome lido aqui durante o episódio e tem acesso a conteúdo extra no mural do Apoia-se. A partir de R$50, você recebe, além disso, um link exclusivo para acompanhar as nossas gravações ao vivo, participar com a gente, fazer comentários, interferir no ritmo do nosso programa. E com R$100 na categoria Ministério do Amor, além de tudo isso, você recebe o nosso eterno amor. Agora, se não der para você apoiar todo mês, fazer o cadastro lá no apoia.se/midcast, considere colaborar com a nossa campanha do Pix Corrente na chave podcastmedia@gmail.com, repetindo, podcastmedia@gmail.com. A cada R$500 que a gente arrecada em um mês, a gente garante um episódio extra no mês seguinte. A gente já tem um episódio garantido para o mês de abril agora, porque a gente conseguiu bater a meta de R$500 no mês de março, e já estamos com a campanha para episódios extras no mês de maio aberta. Então, se você considera que vale a gente fazer uma pauta livre no mês de maio, e mais talvez um game show, sei lá, né? Com R$500 a gente garante a pauta livre, o primeiro episódio extra no mês de maio. Se bater a segunda meta, aí a gente pensa no que a gente vai fazer. Lembrando que esses episódios, esses episódios extras são transmitidos ao vivo para todo mundo, né? Então essa é uma mudança que a gente fez esse ano. A gente tem um limite de 2 episódios extra por mês, e eles são em transmissão aberta. Qualquer valor em podcastmedia@gmail.com, R$2, R$3, R$5, R$10.000, o que tocar o seu coração. Ah, não dá para fazer esse tipo de apoio agora? Pensa em comprar um dos produtos que está na nossa lojinha, linkada aqui na descrição do episódio. A gente tem produtos com estampas, com ilustrações de Thaís Kisuki. E se não der para apoiar financeiramente, tudo bem. Ajuda a compartilhar. Comenta os episódios para ter cartinhas da Xuxa no final do episódio. Recomenda. Manda em grupos aleatórios por aí. Fala, olha só esse podcast de humor aqui, você vai se divertir, vai terminar com o coração quentinho, muito alegre no fim de noite, depois de 2h30 falando sobre política. As pessoas vão acreditar. Elas confiam em você. Aqui na descrição do episódio você encontra também o link para o nosso canal do WhatsApp, onde a gente divulga cortes, sempre que tem episódio novo, sempre que tem enquetes do MidQuest, e o link para o nosso grupo do Telegram, que foi criado e é administrado por ouvintes. Vai lá bater um papo com o pessoal. É isso, Victor Souza. É isso, Rodrigo Hipólito. E só lembrando, gente, que para ter episódio extra, vocês precisam contribuir na chave Pix, podcastmedia@gmail.com, e não fique pensando assim, mas vai ter sempre alguém que vai contribuir. Não, se você não chegar junto e não contribuir, essa meta não é batida. Por exemplo, a gente bateu no mês de março uma meta, a gente até agradeceu aqui semana passada a Tabata Bolin pela contribuição, mas se a galera não chegar junto, a meta não é batida. Então, se você está pensando, não posso contribuir, meus R$2 não vão fazer diferença. Faz muita diferença. Se cada ouvinte aqui que escuta o Midcast fizesse Pix aí de R$1, R$2, a gente bateria facilmente essa meta. Então, toda contribuição importa para não só a gente conseguir entregar os episódios extras para vocês, mas também para conseguir manter aqui esse nosso projeto, que é 100% financiado pelos ouvintes, e só existe porque os ouvintes
financiam. Caso os ouvintes não nos financiassem, nós não estaríamos mais aqui gravando. Então é muito importante, assim, cada um que puder colaborar e não ficar pensando que vai ter alguém que vai contribuir, ou o meu R$1, meu R$2, não importa. Importa, assim, tem um ouvinte que ele todo mês ele faz o Pix de R$1. Acho que faz 2 ou 3 vezes no mês. E, cara, faz diferença. Então fica aqui o agradecimento a esse ouvinte e a todos que conseguem aí contribuir com a gente. Beleza? Então vamos agora para o nosso segundo bloco. Um relatório divulgado pela Casa Branca nesta quarta-feira, dia 1º, ressaltou novamente o Pix como um sistema prejudicial às gigantes de cartão de crédito como Visa e Mastercard. No documento que oficializou o processo, a gestão Trump não mencionou o Pix diretamente, mas fez referência a serviços de comércio digital e pagamento eletrônico, inclusive os oferecidos pelo Brasil. Abre aspas aqui. O Brasil parece se envolver em uma série de práticas desleais em relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, mas não se limitando a favorecer seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo, fecha aspas, disse o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos na época. Pô, mas que absurdo, né, cara? O Brasil querer favorecer o seu próprio serviço de pagamento. Em resposta ao relatório, durante visita a obras do VLT de Salvador, o presidente Lula afirmou nesta quinta-feira, dia 2, que ninguém vai fazer o governo brasileiro mudar o Pix. Na sequência, Lula disse que o governo brasileiro pode até aprimorar o Pix para que cada vez mais ele possa atender às necessidades de mulheres e homens que usam a ferramenta. Dias antes do relatório do governo estadunidense, em discurso em um evento conservador realizado no Texas, o senador Flavinho Desmaio pediu pressão diplomática para que as eleições de 2026 no Brasil tenham, entre aspas, valores de origem americana, fecha aspas. Dirigindo-se diretamente ao público americano, o senador pediu que os Estados Unidos e o mundo livre acompanhem de perto o processo eleitoral brasileiro, observem a liberdade de expressão nas redes sociais e pressionem institucionalmente para garantir eleições livres e justas. Enquanto isso, o ex-deputado Eduardo Bananinha afirmou que denunciará ao governo Trump eventuais irregularidades de autoridades do TSE durante as eleições presidenciais deste ano. Em entrevista à coluna do Paulo Capelli no Metrópolis, o ex-parlamentar disse que integrantes da corte poderão sofrer sanções por parte dos Estados Unidos caso Washington as julgue necessárias. Eu queria saber de vocês se vocês acreditam em uma possível tentativa aí de intervenção por parte do governo americano aqui nas eleições, ou se vocês acham que a família Bolsonaro não aprendeu nada com essas tentativas de fazer o Trump intervir aqui, que foi justamente quando o Lula teve o seu maior pico ali de popularidade durante esse governo 3, justamente quando ocorreram as sanções e toda aquela confusão que a gente comentou bastante aqui. Essa fala do Bolsonaro tinha que ser motivo suficiente para ele não poder se candidatar à presidência. Se esse país levasse a sério o crimes de lesa pátria, ele não poderia se candidatar. O cara que vai para os Estados Unidos pedir eleições, como é que foi a fala dele aqui? De valores americanos? Valores de origem americana. Gente, isso é bizarro. Ele não poderia se candidatar à presidência. Ele poderia se candidatar a nada, muito menos ao governo federal, ao executivo. Não, você não tem um presidente que fale isso. A gente já achava bizarro demais o pai dele bater continência para a bandeira americana. Ana, rapidinho, sem querer te interromper, mas já interrompendo, o Reni comentou aqui no chat que o Bananinha, pelo que eu tô entendendo, né, o Flavinho, né, viram que esse cagão falou que as urnas deveriam estar em inglês para facilitar o Trump fiscalizar. Cara, olha o nível da parada. Que capacho, que bando de capacho, que bando de... Nossa, eu ia falar um negócio que eu mesma me censurei aqui. Mas, sabe, chega a ser cômico. Só não é mais cômico porque você tem uma grande parcela da população que vota. Esse tipo de coisa tinha que viralizar para levar esse discurso de que, olha, isso aí não é um discurso de um presidente, porque você pega meia dúzia, sei lá, 10, 12% de desavisado que fica aqui, porque o PT vai destruir o Brasil, eu sou patriota, e realmente se acha patriota, e que não sabe, por exemplo, que o Jair bateu continência para a bandeira americana, igual quando aconteceu. E na época mostraram esse vídeo para algumas pessoas, né? Não sei se vocês lembram, as pessoas, eu não tinha visto. Esse tipo de coisa tinha que viralizar esse ponto, porque isso tinha que ser motivo suficiente para ele não poder se candidatar. Aí agora é muito bonito eles se fazerem de muito
machos muito defensores dos Estados Unidos quando estão lá, né? O irmão dele perdeu o cargo, não voltou. O irmão dele perdeu o cargo público, não voltou. Está fazendo tudo para não voltar. O pai só não fugiu para lá porque foi pego pela perna, literalmente, pelo tornozelo, a tempo. Porque ele já estava preparando para ir no painel do carro, até a puta que pariu. Para agora, o vendedor de chocolate vir com essa... Ah, bicho, sabe? A gente tem que começar a tem que começar a viralizar a foto dele desmaiando que a gente viu hoje, né? Não sei, então, era isso que eu ia falar. Não só vendedor de chocolate, mas como grande personagem renascentista, né, Flávio? Sendo amparado por Jandira Fegali. E o pai ainda não deixou. Esse homem, cara, a gente fala, né? O Flavinho Desmaio, ele é o mais profissional dos bandidos da família dele. E mesmo assim, ele protagonizou cenas lamentáveis que nem Carluxo. Vocês imaginam isso? Se Carluxo desmaia ao vivo? Cara, o cara não aguentou um debate e desmaiou. O cara tá sempre envolvido numa coisa ridícula, mais ridícula que a outra, para ir para fora, falou assim, a urna tem que estar em inglês. Olha o tanto que isso é ridículo. Olha o tanto que essa conversa aí que o mundo livre tem que estar de olho se o Brasil vai ter eleições nos valores americanos. Se fosse pra gente ter eleições nos valores americanos, era pra gente estar começando a colocar um pedaço de papel no correio dizendo que tá votando, para ver se essa votação acaba dentro de 12 meses, né, que é o caso. Porque lá não tem. Estão na idade das trevas ainda. Inclusive, eu vou aqui fazer mais uma sugestão de produção de conteúdo. Pessoal do TikTok, fazer um edit só com os momentos menos patrióticos da família Bolsonaro. Então, batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, prometendo entregar a Amazônia. Só esse discurso já dava para fazer aí uns 5 minutos de vídeo. Então, fica aí a dica para quem tem esse talento. Acho que vai fazer sucesso. Agora, enfim, esse discurso do Flávio Bolsonaro foi tão bizarro que é até difícil comentar. Mas, assim, dentre os absurdos que ele falou, um dos que me deixou mais embasbacada foi ele dizer que se ele vê alguma coisa estranha, vai denunciar ao governo Trump. Tipo, como se houvesse jurisdição do governo dos Estados Unidos aqui no Brasil. Se ele dissesse... ele não pode dizer que vai denunciar a ONU, porque a ONU é globalista e esquerdista. É enlouquecedor que um candidato à presidência diga que se eu não concordar com o resultado da eleição do meu país, eu vou pedir para os Estados Unidos interferir. Coisa do menino mimado pelo papai. Tem algumas coisas engraçadas nisso, mas que ao mesmo tempo são preocupantes, assim. A família Bolsonaro nunca soube trabalhar sem ter ou a máquina do Estado a seu favor ou o empresariado. Então, quando eles tinham uma pequena parcela da máquina do Estado, com o Jair Bolsonaro como deputado, ele trabalhou em cima disso durante muitos anos para poder construir a carreira política dos filhos e de todos os agregados da família. Quer dizer, estava usando a máquina pública. A partir do momento em que eles tiveram um grande empresariado junto com eles, eles puderam pensar numa campanha à presidência e conseguiram isso. Mas de lá para cá, principalmente depois do 8 de janeiro, eles... além de terem perdido a máquina pública, perderam a máquina pública, a família se desfez, então o único que ainda continuaria ali com um cargo efetivo e que consegue ter algum capital político é o Flávio Bolsonaro, mas eles perdem a máquina pública. E eles perdem uma boa parcela do empresariado que os apoiava de modo descarado, por conta principalmente do 8 de janeiro, porque com as investigações nenhum desses empresários quer ser vinculado àquilo e sofrer com as consequências. Quem financiou a campanha de Jair Bolsonaro à presidência, financiou o seu governo e continuou a financiar toda a corrupção que aconteceu durante esses 4 anos, e a tentativa de golpe quis se desvincular disso. Então hoje eles têm um pequeno apoio de empresariado, ainda mais ideológico do que financeiro, e não tem a máquina pública. Como eles não sabem trabalhar num cenário em que eles precisam ter ali uma formação de base, eles precisam ter um partido ideologicamente sólido, eles passaram a recorrer a quem? A máquina pública de outro país. Eles se utilizam da máquina pública do governo dos Estados Unidos e eles têm a esperança de que esse poder possa se reverter em ações aqui para eles. Foi assim com o Eduardo Bolsonaro, com a expectativa de que o momento em que o Trump coloca a taxação em cima das exportações do Brasil, isso fizesse uma diferença para desestabilizar o governo
governo Lula, é uma expectativa de que as sanções contra o Padilha, contra o Alexandre de Moraes surtissem efeito e mostrasse, olha, nós temos ainda o poder de uma máquina pública e podemos atingir os políticos brasileiros. Não funcionou, mas ele não tem saída além disso. Então ele sinaliza com essa ideia de que, olha, eu ainda tenho esse poder de mover uma máquina pública para poder trabalhar na eleição. Além disso, ele passa uma informação para o empresariado. E ao falar do Pix, por exemplo, ele está passando essa informação para o empresariado, ele está passando essa informação para os bancos, ele está falando, peraí, será que eu não vou trabalhar mais a favor de vocês do que o governo Lula? Provavelmente vou. Essa questão do Pix, ela é extremamente complexa quando você pensa em como ela é utilizada na campanha, porque você já não tem mais uma percepção tão sólida, tão nítida do quão isso é importante. Eles têm insistido em minar a solidez do Pix desde aquele vídeo do Nicolas. E, em alguma medida, eles têm conseguido. Então, você já tem uma parcela da população que sucumbiu às informações falsas, às mentiras, e acredita que tem algum problema no Pix, que tem algum controle, que o PT está controlando a sua vida e roubando os seus dados e vai tirar a sua casa se você começar a pagar as coisas em Pix, que você está pagando taxas obscuras que vão financiar o Comando Vermelho e todo tipo de maluquice rola em cima disso e muita gente acredita. Então, isso tira uma credibilidade. Embora não seja algo hegemônico ainda, porque a maioria das pessoas vai continuar a usar o Pix, isso se torna uma questão. Você coloca aquilo como passível de ser discutido. Fora isso, tem um interesse muito particular que mobiliza parte do empresariado quando você tenta descredibilizar o Pix. E não é muito difícil de entender. Quanto mais as pessoas usam o Pix, menos as pessoas aceitam que é razoável, que é normal usar dinheiro impresso. E se você retira completamente a circulação de dinheiro impresso do país, eu posso te garantir que tem uma quantidade enorme de empresário, de político, que está muito preocupado que não vai mais poder lavar dinheiro. Não vai mais poder lavar dinheiro. Empresariado, eu incluo grandes igrejas, estão muito preocupados com isso. Então você ganha um apoio de empresariado, de grande liderança religiosa, quando você diz que, olha, ainda vai ser possível no meu governo que a gente incentive as trocas financeiras com o dinheiro impresso. E o que isso representa? Lavagem de dinheiro. Exatamente, Rodrigo Hipólito, exatamente. A boa e velha lavagem de dinheiro. Assim, eu tô com pensamentos aqui conflitantes, porque ao mesmo tempo em que eu acredito piamente que os Estados Unidos vão tentar fazer alguma ação de interferência, ainda não sei como, talvez velada, sei lá, né? Porque assim, manipulação de redes sociais eu acho que seria mais um dia comum, né? Já é o que acontece mesmo, então a gente já tá vacinado nisso. Talvez ali algum tipo de ação diplomática, sei lá, mas ao mesmo tempo em que eu penso isso, eu vejo que a relação do Trump com o Lula está, vamos dizer assim, na melhor situação, no melhor patamar desde que o governo Lula começou. Desde que o governo Trump começou, né? Porque o Lula começou antes. E aí tem a questão da guerra do Irã, que é o hiperfoco agora do Trump, depois vai ser Cuba. Então, assim, sei lá, cara, o Marco Rubio não tem falado muito sobre o Brasil. Então, assim, ao mesmo tempo que eu penso que pode ocorrer alguma coisa, porque já ocorreu antes por causa da influência do Bananinha, eu também penso que o Trump, cara, ele solta esse relatório, é relatório padrão mesmo, eles citam vários países, e tipo, o Bananinha já deu um voto de confiança para ele, não me serviu de nada, para que eu vou perder meu tempo com isso? Eu sei lá, o negócio do Trump é fazer negócio e ganhar dinheiro, então se os Estados Unidos está conseguindo de alguma forma manter boas relações com o Brasil, né, fazer negócio, mesmo com Lula, não sei também se vai se importar tanto em influenciar a eleição daqui, apesar de ter influenciado diretamente, né, na Argentina recentemente, né? Não sei, cara, espero estar errado com esse meu pensamento de que possa vir um tipo de intervenção e realmente seja mais uma pataquada aí da família Bolsonaro. Mais algum comentário que vocês querem fazer sobre esse assunto? O Lula estava divulgando aí hoje, né, a imagem, o Pix é do Brasil, reforçando mais uma vez, né, essa ideia da soberania. Muito obrigado aí para a família Bolsonaro e o Trump por dar mais uma vez de bandeja, né, esse discurso aí para o Lula.
Bom, falando em Trump, vamos aqui comentar aqui rapidamente sobre a questão da guerra no Irã, porque no último episódio eu botei alguns títulos, no momento de leitura de títulos, e a gente ficou uns 10 minutos falando da guerra no Irã. Tudo bem que a gente hoje não tem aqui o Diego, né, que é quem costuma acompanhar mais o noticiário estadunidense, mas mesmo assim vou trazer algumas informações aqui. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um pronunciamento chato, mentiroso, no dia 1º de abril, né, em rede de TV, sobre a guerra do Irã, dizendo que os objetivos militares do país estão perto de serem atingidos. Ele declarou explicitamente que a troca de regime não era o objetivo da operação militar e que ele nunca disse que esse era o plano. Trump também ameaçou atacar alvos da infraestrutura de energia iraniana caso não haja um acordo com Teherã. Abre aspas. Vamos atacá-los com extrema força nas próximas 2 ou 3 semanas. Vamos trazê-los de volta à idade da pedra, de onde vieram. Fecha aspas. Trump abordou o fechamento do Estreito de Hormuz durante seu discurso. Segundo ele, os Estados Unidos não dependem mais do petróleo do Oriente Médio que passa pelo canal marítimo. O presidente norte-americano afirmou que seu país se tornou o maior produtor de petróleo e gás do mundo, especialmente com a ajuda da produção na Venezuela, e por isso não precisa, entre aspas, da produção que vem do Oriente Médio. O preço do petróleo Brent teve alta de 4,9% apenas hoje, no dia que a gente está gravando, chegando a $106 por barril nesta quinta-feira. Um dos maiores patamares aí dos últimos tempos, né? No último sábado, dia 28, milhões de pessoas saíram às ruas dos Estados Unidos para protestar contra a guerra no Irã e as ações do presidente Donald Trump em manifestações batizadas de No Kings. Essa é a terceira vez em menos de um ano que os americanos saem às ruas em apoio ao movimento. E aí, eu vi algumas imagens e realmente foram manifestações gigantescas, cara. Enquanto isso, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta última terça-feira, dia 31, que bombardeou 2 instalações militares do exército dos Estados Unidos com tropas dentro, uma base secreta nos Emirados Árabes Unidos e um alojamento improvisado de soldados no Bahrein. Além disso, imagens verificadas pela AFP mostram um avião de vigilância aérea dos Estados Unidos de 270 milhões de dólares, destruído após um ataque iraniano à base aérea Príncipe Sultan, na Arábia Saudita. Hoje, a Guarda Revolucionária do Irã, no dia que estamos gravando, afirmou ter atacado um data center da Oracle em Dubai. O porta-voz de Dubai negou que o ataque tenha atingido o data center da empresa. Autoridades do Irã anunciaram nesta quinta-feira que o país está trabalhando em um protocolo para garantir o tráfego marítimo através do Estreito de Hormuz, em conjunto ao Omã. A situação de Hormuz tem causado uma preocupação internacional crescente. Também nesta quinta-feira, 40 países pediram a reabertura imediata da passagem. Países do Golfo Pérsico pediram à ONU autorização para o uso da força para essa liberação que prejudica suas exportações. E aí, o que vocês têm a dizer sobre todo esse imbróglio aí e essa guerra que parece que ainda vai durar mais um bom tempo, infelizmente? Eu estava escutando o Petit Jornal hoje e o Irã anunciou que o estreito nunca mais será o mesmo, que eles vão passar a cobrar pedágio e só vai passar quem eles quiserem que passe, né? Então, parece que eu acho que Donald Trump não imaginava que ele ia modificar tão profundamente a geopolítica do mundo inteiro com esses ataques ao Irã. Então, assim, eu infelizmente acho que a gente ainda vai passar por situações bem difíceis, né? Você vê que ele, antes de ele atacar o Irã, ele garantiu ali, né, a Venezuela como aliada, né? Inclusive a presidente da Venezuela não é mais persona não grata, foram retiradas as sanções a ela. Então, assim, o Trump está dizendo que vai acabar, né? Daqui a uma semana a guerra vai acabar, mas o Irã já falou outras vezes, né, que vai acabar quando eu quiser. Então, assim, ao que me parece, o que está se delineando, eu vou aqui fazer um achismo, né, o futurismo. Eu acho que o Trump vai fingir que a guerra acabou e vai sair retirada, porque ele vai ver que não vai conseguir o que queria, que ele fez merda. E aí o Irã vai se reorganizar. Não só o Irã, mas ali aquela região do Golfo Pérsico vai ter mudanças que a gente ainda não sabe exatamente quais vão ser. Mas eu acho, assim, que a impressão que eu tenho é que a gente até agora viu o lado bonzinho do Irã. E agora eles vão se posicionar, de fato, e vão usar todo o
o poderio que eles têm para negociar e se impor na região. Eu tendo a concordar com essa análise assim, mas não vai ser tão rápido também para os Estados Unidos conseguirem sair dessa enrascada. Primeiro porque eles já gastaram muito dinheiro, se comprometeram muito com isso, e para você desenhar um cenário, construir uma narrativa que não fique tão feio, que não fique tão humilhante, isso é algo importante para o Trump sempre, a ideia de que ele conseguiria sair como vitorioso é algo um pouco mais demorado, e a questão do Estreito de Hormuz, ela torna isso ainda mais complexo. Acho pouco provável que o Irã consiga estabelecer tudo o que quer com relação ao Estreito, mas esse é um debate que ele é longevo, assim, isso não é uma coisa nova, se discutir qual é a soberania marítima daquela região. Então isso é algo que vai ser debatido em escala global nos próximos tempos, assim. E talvez com um posicionamento mais firme nos próximos meses da União Europeia e da OTAN. Acho que isso vai ser inevitável. Mas nada disso talvez ande enquanto a gente não resolva parte desses conflitos no Oriente Médio. E os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã e ao Líbano, que Israel continua na tentativa de invadir o Líbano, de conquistar novos territórios do Líbano, isso se torna um problema vinculado. Então o Irã não vai baixar as armas simplesmente porque os Estados Unidos saem minimamente de campo. Primeiro porque continua com muitas bases os Estados Unidos ali. Os Estados Unidos continuam com muitos aliados na região. Então é uma pressão constante. E o Irã já demonstrou que ele tem capacidade para poder interferir nesses países, para poder bombardear e ameaçar esses países. Então não dá para os Estados Unidos simplesmente sair. Ele continua lá, mesmo que publicamente ele diga, acabou o nosso conflito com o Irã. Não funciona assim. Suas bases continuam lá. E o Irã vai continuar a ficar receoso com essas bases. Sem contar que você criou agora uma série de desavenças, ou fez explodir essas desavenças fronteiriças entre os países daquela região, por conta desses ataques dos Estados Unidos. Então agora, até isso acabar, isso continua a ser uma responsabilidade dos Estados Unidos, e ele vai ser cobrado pelos seus aliados. Os Emirados Árabes vão continuar cobrando os Estados Unidos, o Omã vai continuar cobrando os Estados Unidos, o Catar vai continuar cobrando os Estados Unidos. Isso não vai parar. E esse vínculo direto dos Estados Unidos com Israel, ele é indissolúvel. Então, se continua um conflito de Israel com os seus vizinhos, continua um vínculo direto e uma responsabilidade dos Estados Unidos, que influencia na política interna. Então, ele não, em períodos de eleição, ele não tem como se desviar dessa discussão. E a coisa tende a piorar nesses próximos meses, né? Ligado a isso, já que a gente sabe que isso influencia a nossa eleição, a nossa política local aqui também, a gente já falou de possíveis intervenções dos Estados Unidos na nossa eleição, e o Vitor comentou que enquanto permanece esse conflito com o Irã, dificilmente os Estados Unidos conseguiriam colocar em pauta uma preocupação maior com as eleições no Brasil, por exemplo, né? Aí há de se indicar que essa saída para a Venezuela é uma saída de segurança e que há uma tendência dos Estados Unidos investirem mais nisso durante esse ano, durante os próximos meses. Esse trabalho com a Delcy Rodrigues é uma demonstração disso, de que você vai estreitando as relações, você vai mantendo maior presença, maior influência dos Estados Unidos na Venezuela, até que você comece a transformar aquele estado de governo. E é o que parece que vai acontecer, né? Mas aí, além disso, a gente tem que pensar que, enquanto esses conflitos eles permanecem, isso é uma pauta constante pra gente aqui no Brasil. O Reni comentou aqui no chat, eu acho que vale a pena a gente relembrar desse fato, que, se eu não me engano, não estava na nossa leitura de títulos, que vem daqui a pouco, e eu quero saber a opinião do Vitor sobre isso. O que você acha, Vitor, desse projeto da Tabata Amaral, que muita gente assinou e depois resolveu retirar a assinatura, que é um projeto que ampliava de modo muito irresponsável a consideração do que vai ser chamado de antissemitismo, e ao ponto de qualquer manifestação contra o Estado de Israel ou um pedido pela Palestina pudesse ser considerado um antissemitismo. E, gente, para quem está ouvindo, segurem as suas ondas também, tá? Porque a galera embarca numa viagem como se não existisse antissemitismo, como se não tivesse uma parcela da esquerda completamente bitolada, que cai um monte de teoria da conspiração de 150 anos de idade, e que está até hoje aí achando que, nossa, os judeus querem roubar todo o dinheiro do mundo e arranjar uma nova ordem mundial. A galera tá respirando protocolo do Sábio de Sião até hoje, e continua trazendo essa porcaria pra cá. Então, sim, esse tipo de maluquice existe, o que não é o foco de um projeto absurdo desse, como o projeto da Tabata Amaral. E aí o Vitor, como grande fã da Tabata Amaral aqui nessa bancada, eu quero saber a opinião dele. Engraçado que vocês colocaram essa peste em mim mesmo, né? Igual
questão das árvores frutíferas, né? Enfim. Cara, eu nem tinha visto esse assunto. Sinceramente, eu não tinha visto. Tô até procurando aqui enquanto você tava comentando para tentar entender. Mas, assim, bola fora total, né, cara? Realmente, eu não tinha visto isso antes, não. Não sei se a Ana vai comentar alguma coisa sobre esse assunto, mas eu acho engraçado o Trump que ele esmerdalhou tudo ali no Oriente Médio, né? Como um bom merdeiro. Todo mundo conheceu um merdeiro da escola, né? Aquele merdeiro ali do ensino médio, que só sabia fazer bobagem. Ele esmerdalhou tudo e agora fala, eu nem preciso de vocês mesmo. Pode ficar com essa porcaria aí toda esmerdalhada. Europa, se vira aí pra consertar. E acha que tá tudo bem, né, cara? É muita loucura, cara. É muita loucura que a gente tem o presidente da maior potência do mundo, a maior economia, da maior potência bélica, fazendo uma ação como essa, cara. Completamente descabida. É muita loucura, cara. Tudo bem que a gente, sim, meio que se acostumou com a loucura que é o Trump na presidência, mas, assim, a cada novo fato, eu não consigo, assim, admitir que isso seja uma situação normal. Sei lá, cara. Quando eu paro e penso, não, porra, tudo bem que a gente já se acostumou, mas caraca, não é possível a merda dessa, cara. Aí tá aqui a notícia, né? Eu tava procurando também enquanto vocês falavam, que Irã sinaliza abrir Estreito de Hormuz se a guerra acabar, menos para Israel e Estados Unidos. Olha o que o cara conseguiu causar aí com essa guerra, cara. Impressionante. Vai comentar, Ana, alguma coisa? Eu não tenho muito o que falar, não. Eu concordo com o que os colegas comentaram, não tenho nada. Só quero dizer que meu momento favorito de cerebração do Trump dessa semana foi falar para a Inglaterra que vocês não querem me ajudar, mas vocês não têm, né, força militar, uma marinha muito boa, então vocês vão se ferrar e quem não vai ajudar vocês sou eu. Somente o país que inventou a marinha, né? E ele falou, então, a marinha de vocês não é muito boa, enquanto os marinheiros dele estão enfiando tênis na descarga para ver se volta para casa desesperados, e ele falou, né, esse país aí nem tem marinha, nem tem... Então, cara, tem coisa que parece de propósito, né? E outra coisa que eu quero lembrar, que quem escuta Midcast já estava por dentro de muitas dessas coisas aí que ia acontecer, né? Quando a gente comentou isso a primeira vez, o Rodrigo falou que era capaz disso virar um Vietnã. Agora tudo indica que vai ser o que Thaís falou, sim, ele vai fingir que não... Que foi o que aconteceu na Guerra do Vietnã, né? Fingiu que acabou. Porra, isso aqui tá sem saída. Eu não vou admitir que eu perdi. Eu vou pra casa e vou arrumar outra guerra aqui pra fazer, pra dizer que, opa, olha lá como a gente ganhou essa guerra. Que é o que vai acontecer. Não vai ser rápido, como o Rodrigo falou, mas é o que tá acontecendo. Já tivemos outro caso de outro navio deles. Eu não sei a diferença desse. Pra mim, tudo é barco. A única coisa que eu sei da diferença é quem faz cabotagem e quem faz longo curso, é o máximo que vocês vão ter de mim. Mas teve um outro barqueto dos Estados Unidos que fez o quê? Tênis no encanamento. Vamos voltar para casa? Sim, porque o cara, ele quer fazer guerra por proxy e por drone só, aí quando vê que não dá certo, fala assim, eu vou mandar uns marinheiros aqui. O Irã tá crescendo muitíssimo nessa, tá sendo bonito de ver, longe de nós estar aqui defendendo alguma coisa no podcast mais anti-guerra do mundo, porém, as tentativas do Trump de sair da piscina e o Irã puxando a perna e fala, volta aqui que você ainda vai ficar nessa água gelada um tempinho, volta, tá sendo muito bom. Eu tô achando bem ótimo. Não acho que o Irã vai abrir a possibilidade dos Estados Unidos fazerem o que querem fazer, que é sair fora tão rápido, e acho que vai se firmar como uma grande potência ali, viu? Então Israel arrumou alguém que tem vontade de brigar, que é pior do que você arrumar alguém que tem possibilidade de brigar com você, é o cara que quer brigar. E o Irã... Cara, pensa aí que o Irã perdeu o líder supremo, o cara tinha 100 mil anos lá, perdeu, eles só respiraram fundo e então bora. E sim, acharam que ia ser o grande... Vamos cortar a cabeça, o império cai, os bichos só puxaram o ar e falaram, vamos. Que momento para acompanhar assim, ó, de longe, e de bem de longe, viu? Que continue bem longinho assim, ó, e que o Irã deixe passar aí esse diesel que precisa passar, porque o Midcast precisa se encontrar, não pode aumentar assim, preço não. Modal aéreo continua sendo o pior modal, para juntar tudo aqui na notícia, e a passagem de avião que se mantenha. Exatamente, Ana Raíssa, exatamente. Então fechamos aqui, né, esse nosso segundo bloco e vamos agora para onde? Vamos para onde, Thaís Kisuki? Momento leitura de títulos.
Postos e distribuidoras ampliam margens de lucro com diesel em até 70%. Eu disse 70% com a guerra no Irã. Merecia uma surra, né? Então chega Lula assim com a chibata. Quem foi que aumentou? Tome! Bando de miséria. Tá muito absurdo. Acho que foi essa semana, né? Num dos pronunciamentos do Lula, ele chegou a falar que acho que em algum momento vão ter que botar gente na cadeia por conta dessa situação. Exatamente. Que bom, Lula. Concordo. E eu cara, autorizo. Tá muito absurdo. Assim, eu que tenho carro e toda semana tem que abastecer, o que essa galera tá fazendo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, acredito que nas outras cidades também, é muito absurdo, cara. É muito absurdo mesmo. Eu já falei, Lula, tabela aí os preços dos postos da Petrobras. Quero ver se o povo não baixa na marra. E falando nisso, a PF faz operação em 11 estados e no Distrito Federal para combater preços abusivos em postos de combustíveis. Que o DF inicialmente tinha ficado fora, o que é um absurdo, né? Porque somos internacionalmente conhecidos por ser um grande cartel. Não existe posto de gasolina em Brasil, existe cartel. É uma desgraça. Todo posto tem o mesmo valor desde sempre. Já prenderam gente aqui, ó, na década de 90, início de 2000. Aí prende, aí daqui a pouco tá tudo igual. Aí tem um posto que tem 2 centavos mais barato, aí faz uma fila. E aí tinha ficado de fora aí da operação, caíram no posto também. Cara, o que eu queria com a tabela de preços que a Thaís comentou, ia ser muito divertido se a PF estivesse autorizada para poder chegar no posto e ignora o que está de valor lá. Você simplesmente pendura um outro cartaz falando, esse aqui é o valor que vale. Esse é o valor que conta, entendeu? Bem na entrada do posto. E pronto, aí resolvido o problema. Cara, pra mim é a tríade dos infernos, né? É posto de combustível, cartório e banco, cara. Ô desgraça, ô trio desgraçado. Imobiliária, viu? Na verdade, esse triângulo é um pentagrama, né? Isso aí. Já foi na Receita Federal esse mês? Ainda vou lá. Ainda vou lá. Perfis de fofoca nas redes com milhões de seguidores atacam o governo Lula e promovem Tarcísio. Outro que merecia ir preso também. Eu quero botar todo mundo na cadeia. Isso é o podcast mais antipunitivista do Brasil, né, nesse momento. Exatamente. Isso aí, pra mim, pelo menos pra mim, tava completamente fora do meu radar, porque nessa reportagem tá dizendo, por exemplo, aquele perfil, acho que é Alfinetei, eles têm 29 milhões de seguidores no Instagram, um negócio assim, absurdo, né, nível Grazi Massafera de seguidor, e tá lá postando coisa contra o Lula, descarado, assim, abertamente. E eu fiquei assim, caraca, tipo, tava fora do meu radar isso. A gente sabe que tem essas páginas, quando chega perto da eleição, né, elas, né, vão para um lado, para o outro e tal, mas eles já estão publicando há tempos, cara. Há tempos isso. Mas vamos para a próxima, porque essa aqui mobilizou muita gente, Vitor. Essa aqui eu tenho certeza que a gente vai ter comentários vamos aqui de Ana Raíssa. Então eu quero saber de vocês como é que tá a grandiloquência condoleira de vocês hoje, porque aluno tira 0 em redação da FUVEST ao usar aspas simples, palavras difíceis e processa reitor da USP, ponto vírgula, entenda o caso. E o caso é de um aluno que escreveu um monte de palavra que não tinha relação nenhuma com o que se pedia no enunciado da questão, e a redação foi zerada por todas as pessoas que avaliaram. A mãe dele é advogada e entrou com processo que vai ser perdido. Esse é o problema do advogado, né? Pois é, e aí eu botei justamente isso na leitura de títulos, foi um assunto que movimentou o nosso grupo, e eu queria saber se a Ana Raíssa, às 11h42 da noite, tem disposição para ler pelo menos um trecho. Eita porra, vamos ver. Da redação, o trecho que mais te comove, Ana Raíssa. Não, tem que começar do começo, pô, porque o começo já é um clássico da internet. E eu gosto dele, que ele disse que ele sempre escreveu assim e nunca foi problema. Eu duvido, aquele áudio do Arthur Lira, eu duvido que um professor alguma vez tenha lido uma redação dele e não tenha reclamado. Porque a questão, antes de eu ler, eu vou abordar questões. A questão não foi ele ter usado palavras difíceis. Não foi. Ninguém, e em nenhum momento a banca falou isso. E aí tem alguns perfis de Zé Mané, de Mané Mula, dizendo que ele usa palavras difíceis e a banca de esquerda não entendeu. A questão sequer passa por isso. Não foi porque ele usou palavras difíceis, né? Foi porque ele empilhou palavras e achou
que estava falando alguma coisa. O tema era: o perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado. Ele não passou nem perto disso. Talvez ele estivesse treinando, porque redação é treino, para enrolar a banca, porque ele acha que todo mundo são os colegas de 18 anos dele. É uma postura de quem acha que todo mundo é burro. Só que aí, né, fica aquilo, é igual morrer, né? Quem sofre são os outros, você não sabe o que está acontecendo. Mas, aí, para não dizer aqui que eu só estou destilando a bile contra o pobre do menino, o Marcelo Soares, lá na Piauí, fez um texto muito bom a respeito, vale a pena ler. E aí, quando eu fui ver a questão dele ter processado a reitoria, a questão dele é que ele tomou 0, e a justificativa foi a justificativa que as bancas têm que dar, fugiu ao tema. E ele queria palco. Então, como ninguém na banca citou o fato dele ter usado belas palavras polissemânticas e polissílabas e várias coisas, ele ficou chateado, porque é como se ele tivesse vestido o que ele acha que era a melhor roupa dele e tivesse sido barrado numa festa porque ele não estava no dress code, mas ele queria ouvir assim: nossa, você usou tecidos de qualidade, esse cetim caríssimo não entra nessa loja, essas belas pérolas perfeitas não entram nessa festa. Só que a resposta era só assim: você não está no dress code. E aí ele ficou chateado, porque a chateação dele foi ninguém ter citado que ele usou belíssimas palavras. Mas aí quem foi que citou? Ele recebeu o quê? O carinho da torcida. Quem citou? O comentarista de Twitter. E foi aí que nosso amigo se lascou. Então, se emende. Vamos lá, Ana. Primeiro parágrafo só da redação, só para deixar o registro aqui. Este parágrafo que começa com o título Intentona pela Reconstituição da Interioridade. Ele usou todas as vogais aqui. Oh, meu Deus. Perpassa em altivez pela Procela, e pela Procela está entre vírgulas, hein? Perpassa em altivez pela Procela a grande eloquência condoreira. E aqui a gente tem duas palavras significando a mesma coisa, viu? Em cuja máxima aforismática revela a tétrica languidez do sofrer recôndito. Eu gosto, sabe de quê? Porque isso foi orgânico. Isso aqui não é IA. Eu gosto do fato de ser orgânico, de verdade. Não é IA. Sabe, eu acho que Augusto dos Anjos teria gostado do esforço do rapaz. Sim, teria gostado tétrica muito das palavras que eles... Não é tétrica languidez, é muito Augusto dos Anjos. E você veja que ele passou um pouquinho por Augusto dos Anjos, um pouquinho por Castro Alves, na primeira frase. Só estava na prova errada. Djalmila de Almeida concebe em A Visão das Plantas valer-se a epísteme lírico-narrativa de concepções hermenêuticas historiográficas, as quais decorrem em dialética antagônica e maquiavélica ao postularem a teleologia odierna. A única coisa que ele usa que dá para entender são as conjunções, né? A preposição. Sob essa perspectiva, Ferdinand de Saussure, ele meteu simplesmente o pai da linguística. Vamos lá. Sob essa perspectiva, Ferdinand de Saussure preconiza a relação simbiótica entre significado e significante a partir da coesão engendrada pelo domínio tradicional concomitante ao coercitivo. Mentira! Não ponha isso na conta do Saussure. Isso não faz sentido. Entretanto, à medida em que, nem sei se está certo essa medida em que, à medida em que impera a dinamicidade, fragilizam-se axiomas em difusas postulações. Nesse ínterim, ressoa o sofrer recôndito na fragmentação identitária, ao se concernir ao perdão, hífen no lugar de travessão, significado, múltiplos significantes, o condicionamento e a limitação, seja em razão da violência simbólica ou da tecnocracia. Nada disso significa nada. Isso aqui foi a coroação do que eu venho dizendo há meses neste podcast. As palavras não significam mais nada. E a redação ainda tem mais 3 parágrafos, gente. Então busquem aí depois para quem não conseguiu ver essa pérola. Bourdieu. Quando ele falou de violência simbólica ali em cima, eu pensei, vai vir Bourdieu. Veio logo depois. Ele fala Bourdieu. Ele usa status quo e modus vivendi, psique coletiva, perdão entre aspas, e ele termina de novo usando a palavra recônditos e significantes. Ele ainda teve tempo de repetir palavras. Para terminar com uma citação de Bourdieu, que é o fala português, ET, filho da puta. Exatamente. Vamos aqui para o nosso próximo título.
CPMI do INSS rejeita relatório que pedia indiciamento de Lulinha e ex-ministros de Lula e Bolsonaro. Mais uma vez, né, uma CPMI comandada pela extrema-direita, que roda, faz um monte de alvoroço, né, faz um monte de corte para a internet e não foca no que tem que focar realmente. E aí consegue ainda ter o relatório rejeitado, cara. Lamentável. Bom, eles focaram no que eles queriam focar, que era no Lulinha. Eles focaram bastante. Mas o que realmente precisava, né? A gente até na época que estava para sair CPMI comentou qual é a necessidade, se a Polícia Federal já está investigando, já tem muita gente já presa, né? Já foi identificado qual foi o BO. A gente chegou a comentar, né? Que obviamente é um uso político, né? O uso político, né? Como a gente sabe muito bem como é a CPMI, mas nem o relatório, né? Que geralmente é o desfecho que os caras conseguiram aprovar. E essa vai para o coração de Victor Souza, hein? STF anula a condenação de Anthony Garotinho, o Anthony Kids, e ex-governador volta a se tornar elegível em meio à crise política do Rio de Janeiro. Vitor, já bateram aí na porta da sua casa perguntando se você e a Lu querem ser governadores? Não, ainda não. Ainda não? Tá ainda chegando, não. Acho que não vai rolar, Cara, não, porque agora tem Anthony Kids de volta. Pois é, que momento do Rio de Janeiro, né, cara? Já não bastasse tudo, ainda tem Anthony Garotinho elegível novamente, cara. Realmente, o Rio de Janeiro é complexo. É incrível, no sentido de que não se pode acreditar. Exatamente. Gilmar diz que já comprou remédio à base de cannabis e defende fim da guerra total às drogas. Para você ver aí, até o Gilmarzão já sabe que não faz sentido. E tava com uma foto sorridente, né? Conseguiram pegar uma foto do Gilmar sorrindo para essa manchete. Você vê como a maconha faz milagres. Vamos para a próxima. Pesquisa Atlas Estadão, 2 pontos. Tarcísio tem 49,1% e Haddad tem 42,6% na disputa em São Paulo. E até me surpreende. Eu acho que assim, o Haddad claramente está meio que sacrificando, né, para o Lula ter um palco, né, forte em São Paulo. Mas todo mundo sabe, considerando o histórico do Haddad na capital e considerando, né, a extrema-direita fortalecida principalmente no interior de São Paulo, que as chances do Haddad são mínimas, ainda mais com a aprovação que o Tarcísio tem no governo dele, né? Mas tô com o Rodrigo, até me surpreendeu esse número. Rodrigo Pacheco se filia ao PSB em meio a articulações em Minas Gerais. Olha aí o candidato do Lula em Minas Gerais, hein? Que beleza. PSB que peteco também tá virando PSB, hein? Isso que eu ia falar agora, tá virando qualquer coisa também, né? CPI do crime organizado aprova quebra de sigilos fiscal e bancário de Zetel, cunhada de Vorcaro. O que vão achar aí, hein? Então, CPI em ano eleitoral é complicado você achar que vai ter algo realmente útil, mas o título que a Thaís vai ler, eu tô curioso para ver se acontecer. Eu tô duvidando que vai acontecer, mas se acontecer, esse dia eu vou parar para assistir. E o que é que vai acontecer? CPI do crime aprova convocações de Castro, Ibanez e ex-diretor do Banco Central. Eu tô doida também para ver. Demorou de convocar Ibanez para qualquer coisa. Ibanez que no 8 de janeiro nem no DF tava. Aliás, que em qualquer momento que você precisar dele, ele não tá no DF, né? Aliás, BRB tá fudido, hein? Tá, viu? A cada notícia nova, o negócio tá ficando mais estranho, hein? Cara, Ibanez e Cláudio Castro lá dando depoimento na CPI, isso eu quero ver muito, cara. E aí eu quero ver se o Alessandro Vieira vai ter a postura que ele tinha lá na época da CPI da Covid, né? Cara, eu não tenho muita expectativa não, mas se tiver qualquer chance de descobrirem não, né? De demonstrarem, comprovarem os envolvimentos de Ibanez, ele some. Ibanez, pra mim, é o tipo de pessoa que, em qualquer menor sombra de que ele vai ser responsabilizado, ele some. E a gente só vai ficar sabendo que ele sumiu quando alguém se perguntar uma semana depois, onde é que tá o Ibanez? Mas falando em Ibanez, né, e ainda dentro desse caso que não acaba, Moraes viajou em jatos de empresa de Daniel Vorcalo pelo menos 8 vezes no ano passado, diz jornal. Vorcalo não tava esperando essa.
Não, e parece que o Xandão, ele não se manifestou, né? Mas o escritório da dona Vivi afirmou que contrata serviços de táxi aéreo por critérios operacionais, sem vínculo com proprietários das aeronaves, e disse que Vorkaris e Etel não estiveram presentes nos voos realizados por integrantes do escritório. Dona Vivi, tá muito complicada. Cada nova que sai, Nossa, tá muito Dona complicado, Vivi, cara. Ô, Dona Vivi. tá aí, mulher que acabou com a imagem de herói do marido, assim, ó. Duas, não vai e volta. Não, e a Thaís estava comentando ainda, antes da gente começar a gravar, né, que surgiu uma outra aí também, né, de que deputados, como é que é, Thaís? Deputados teriam viajado junto com o Vorcaro, né? Isso, no jatinho de Vorcaro, junto com ele. O caso Master é outro. Junto com a eleição, é um assunto que a gente vai falar o resto do ano ainda, podem ter certeza disso. Bom, vamos lá. Abre aspas simples. Fiz mais do que o Ministério das Mulheres todinho. Fecha aspas simples, vírgula. Diz Múcio em fala captada por microfone de reunião ministerial de Lula. O que dizer sobre Múcio após essa fala, Ana e Thaís? Múcio, que até a gravação passada a gente não lembrava mais dele, né? Sim, pois é. Fez pra caralho. Inclusive, gostaria muito que tivesse continuado desse jeito, porque esse comentário... Foi só falar dele. Comentários que merecem uma pizza. Se eu tivesse com a minha sonoplastia agora, eu ia usar sonzinho de tapa. Cara, Thaís, o ministro... tá distribuindo porrada. Foi só começar a fazer Muay Thai. Ela começou a querer bater no posto. Vocês repararam? Porque eu faltei hoje. Eu tive que ir para uma consulta médica e perdi. Aí eu tô sentindo falta de bater em alguém. Pois não faltou gente aqui, Thaís. A gente junta esse povo aqui tudo pra sentar um pau. Faz fila aí. O fucking ministro da Defesa, que chegou a já falar que gosta quando os militares elogiam ele, que ele faz se sentir um deles, diz que fez mais do que o Ministério das Mulheres todinha. É demais, cara, pra minha cabeça, não dá. Sobre o ministro da Defesa, não dá pra te defender. É um cretino. Missão da NASA rumo à Lua. Como foi a decolagem da Artemis 2 e o que acontece agora? Isso daí que é a informação que eu gostaria de ter recebido e não recebi. Foi a primeira vez. Fico sabendo de petróleo, de guerra de Trump. Porra, é isso que eu quero saber. Sendo que a gente pode ver milhões sendo queimados assim, ó, que você não sabe nem se não vai explodir antes de chegar lá em cima. E foi a primeira vez em mais de 50 anos que seres humanos estão a caminho de contornar a Lua. Que é o quê? Se fosse fácil, a gente tinha voltado antes, né? Então, e aí parece que esses foguetes, eles vão sendo ligados em etapas, né? Aí ligou, explodiu, fudeu, volta do início. Ah, não explodiu? Segunda etapa, né? Aí chegamos na última. Então agora eles estão em modo avançado, assim, sabe? Para você que é nerdola de foguete, olha aí que legal. Mas isso é muito legal. Na verdade, é bem legal mesmo. Sim, no momento que a gente tá gravando, eles já deixaram a órbita da Terra e já estão seguindo para a Lua. Acho que deve durar de 8 a 10 dias, né? 10 dias para chegar no lado oculto da Lua. Veja. Isso. E se ninguém tiver tocando o disco do Pink Floyd nesse momento, pode abortar esse trem. É errado. Mas eu achei divertido os vídeos da galera, que sempre acontece quando tem uma coisa assim, descobrindo as distâncias astronômicas, né? Que é quase sempre, nossa, a Lua é longe, né? É longe, caramba, é longe mesmo. Ó como é que é longe. Não é longe nada. Quando tá a Lua cheia aqui, se você descer aqui na L2 no rumo da UNB, você chega lá. Não, cara, mas assim, realmente é fantástico, cara, essa missão, né? Tem até banheiro na cápsula, né, cara? A gente se acostuma às coisas muito dadas, assim, você não vê o tanto que é impressionante, né? Esse tipo de coisa. É isso, é a primeira vez em 50 anos que a gente refaz esse caminho, porque é difícil pra caralho. Não é fácil, não é simples, não é barato. Bem, dinheiro não existe, né? Olha, a gente brigando aqui, não vai ter avião pra ir ali no Rio de Janeiro, os caras estão queimando, sei lá, o que é isso? É hidrogênio? Não sei. Mas tá uma dinheirama. A gente se acostuma, assim, com essa coisa, o Elon Musk fez o foguete voltar de ré, e não sei o quê. Fez voltar porque não conseguiu subir, não conseguiu ir, aí ficou indo e voltando. Ó, o que eu faço aqui? Nem saiu da hora. Foguete ou ioiô? É um ioiô, fez um ioiô porque não conseguiu fazer isso aí, ó, botar a galera lá em cima. E é muita pesquisa em volta, não é só ir, né? É muito legal mesmo. Não, e não é a mesma coisa que fazer a Katy Perry dar a volta
dando volta em volta da Terra, né? Não, não é esse rolê de milionário, não. É um negócio. É perigoso, isso que é perigoso. E essa missão Artemis, eu não sei se é exatamente esse voo, mas que a intenção deles é pousar na Lua, e inclusive seria a primeira vez que teria uma mulher pousando na Lua. Não, esse não. Esse eles vão dar fazer a volta, contornar e voltar. Mas é a primeira vez que realmente tem uma mulher numa missão em direção à Lua. É uma mulher, o piloto é um negro, também é o primeiro, e tem um canadense também, que é o primeiro não estadunidense lá na lista de astronautas que vão lá dar a volta na Lua. Que engraçado. É a primeira vez de uma mulher, de um negro, de um canadense. É o que estava na reportagem que eu li mais cedo. É muito bom. E se fosse uma mulher canadense negra, ia explodir. Esse vai ser o título do episódio: uma mulher, um negro e um canadense. Que chegam na Lua. Entrou no foguete. Já temos um episódio extra garantido. Só passando informação, já que eu acho que é importante aqui, é muito difícil os cálculos para isso, como a Ana Raíssa comentou, e aí vale lembrar que para a primeira viagem à Lua, para a primeira viagem Apolo à Lua, isso só foi possível pelos cálculos manuais feitos pela matemática Katherine Johnson. Então, lembrar que só foi a mente de uma mulher que permitiu que a gente pudesse realizar esse tipo de trajeto, fazendo manualmente esses cálculos. Inclusive, tem um filme sobre a história dela e das calculadoras, que é muito bom, com a Janelle Monáe e outras atrizes. E foi legal o Rodrigo lembrar que a missão era Apolo, porque Artemis é a irmã gêmea de Apolo. Essa agora chama Artemis. Por que a gente faz um podcast só disso aqui? Muito mais legal. Verdade, pô. Vamos aí, Thaís, pro último título. Bora, vamos finalizar com nova CNH, 2 pontos. Economia com a renovação automática passa de 1 bilhão, diz Ministério. Que é outra ação que, tipo assim, não vi chegar no noticiário, no dia a dia, porque assim, a quantidade de pessoas beneficiadas foi uma quantidade grande, cara, 1,5 milhão de motoristas, não é eu tô achando, o governo tem que explorar mais isso, porque, cara, é o tipo de lobby que eu nunca imaginei que ia acabar, das CFCs, assim. Ou seja, não tinha lobby por trás, né? Cadê a Bea Falcon ouvindo a gente agora? Porque eu nunca imaginei, bicho, o tanto que é caro você tirar a carteira, o tanto que é caro você renovar, e não é nem pelos rolês do governo, mas o que você tinha que pagar para essas clínicas por trás e tal, e o negócio simplesmente, foi pro caralho, que beleza. Eu queria ser ressarcido do dinheiro que eu paguei para tirar a carteira. Não, e ainda criaram o selo de bom condutor, né? Porque essa renovação automática é pra galera que não tem pontos na carteira nos últimos 12 meses, não tem infração de trânsito e tal. E aí, quando você entra lá na CNH, fica lá um adesivinho lá, Você é um bom condutor, Victor Souza? Eu sou um bom condutor, Ana Raíssa. Tenho aqui na minha carteira lá o adesivinho. E, tipo assim, é um volume considerável de gente, 1,5 milhão, né? Em tão pouco tempo. E acho que vai ser mais uma daquelas que a galera vai olhar e vai ver assim, porra, eu sou foda, eu sou um bom condutor, renovação automática. E foda-se quem implementou isso pra você, né, cara? O governo tem que bater nisso aí, porque, cara, que jogada, foi uma ótima jogada. Então, eu acho que o único jeito de fazer isso é se na hora que a pessoa abrir o aplicativo, pular a cara do Lula. Porque a galera acha que quando você desenvolve uma solução dessa, isso aparece como mágica. Não parece que tem crédito, que alguém tomou trabalho de fazer aquilo ali, de pensar aquela solução. Ninguém raciocina que aquilo ali tem um aspecto político, que aquilo está vinculado a esse governo. Só por mim podia fazer também. Pula a cara do Lula do aplicativo na hora que você abrir. Eu vou abrir o meu agora para ver se não tem aqui a cara do Lula. Deixa eu ver. O meu não tem. Tem o selo de bom condutor que eu tô tentando exibir, não aparece, mas tá aqui, ó. Enfim, é isso. Fechamos aqui o nosso momento leitura de títulos e agora vamos para as cartinhas da Xuxa. Pouco para você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas esses baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que som da Xuxa é esse?
Antes da Thaís começar, ô Thaís, teve ouvinte que comentou, não sei se tu viu no Blue Sky, que achava que era o Rodrigo na vinheta. Você Mas viu? não é? Sempre foi. Como assim? Eu gravei isso. Eu mandei pro Vitor. Como que vocês nunca repararam que é a minha Tira voz? a prova dos 9 aí, tira a prova dos 9 pra gente aí, Rodrigo. Falta Faz aí. pouco! É a mesma coisa. Claramente é o Rodrigo da vinheta. Ficou aqui Exatamente. mais do que provado. Que não restem mais dúvidas a esse respeito. E agora vamos à nossa enquete do MidQuest. No episódio 7 da 9ª temporada, Caldeirão Eleitoral, PPT da Globo e Misoginia é crime, nós perguntamos aos nossos ouvintes, com a recente popularidade do PowerPoint no jornalismo brasileiro, que outras ferramentas digitais devem adentrar as redações brasileiras? O Discador e Best? O Paintbrush? O ICQ ou Paciência Spider? Então, nós tivemos 5 votos no Instagram, 18 no Telegram, 8 no Spotify, 35 no WhatsApp. Em quarto lugar, ficou o Discador e Best com apenas 3% dos votos. Nossos ouvintes não se sentiram nostálgicos com o Discador e Best, ou talvez fossem muito novos para isso. Em terceiro lugar, com 26% dos votos, ficou o ICQ, que era a minha opção do coração. Foi onde eu votei. Em segundo lugar, com 30% dos votos, ficou o Paintbrush. Os nossos ouvintes aí, sua veia artística, quase que venceram, porque bem próximo, com 41% dos votos, ficou o Paciência Spider. Então, nossos ouvintes preferem um ambiente de trabalho relaxado, né? Onde eles possam jogar um joguinho. E agora vamos, de fato, aos nossos comentários nesse episódio. Que Michelle Ellen falou, eu fico ouvindo o episódio e pensando em todos os cortes que as falas de Ana Raíssa rendem. É a maior brasileira viva mesmo. Infelizmente, a gente não tem pernas para levar a público esses cortes, né? Infelizmente, a genialidade de Ana Raíssa fica só para os ouvintes do podcast. Mas e o que a gente pode fazer? Indicar o episódio para as pessoas ouvirem, porque a gente não consegue fazer cortes, pois só temos um Victor Souza. E ele, infelizmente, não está na escala 6x1. Mas, nesse caso, Ana, Thaís e Rodrigo, se alguém quiser se habilitar para fazer esses cortes, a minutagem, manda DM lá pra gente, lá no Instagram, no Blue Sky, ou manda um e-mail lá para podcastmedia@gmail.com, que a gente tenta ver alguma forma, quem quiser colaborar voluntariamente para esse podcast, para que os cortes cheguem a mais pessoas, fala com a gente, porque realmente falta abraço aqui. Publicar, entre aspas, é o mais fácil, né? Demora mesmo fazer o corte, montar, divulgar. Então, assim, a parte só de apertar o botão e publicar é tranquilo, mas tem todo um processo antes que acaba demandando tempo mesmo e é complicado com a correria que a gente tem aqui. E ainda no Instagram, Igor Fayal disse, eu, como futuro jornalista e um gamer médio, não poderia votar em outra opção que não fosse o Paciência Spider. Esse que é o maior jogo já produzido em toda a indústria de games. E destacar o tanto que admiro a responsabilidade desse podcast na forma de tratar os crimes de misoginia e os casos de feminicídio. Vocês são foda. Obrigada, Igor. Agora, o Paciência Spider já é um Paciência mais novo, né? Eu ainda sou do tempo do Paciência tradicional, origem mesmo. Eu também, Thaís. O VG Souza falou no Blue Sky que no próximo programa, a gente tem uma atualização de notícias passadas e uma missão, vocalizar essa piada no episódio. Tem reformista que é colorido por fora e caiado por dentro. E aí a manchete do Merval Pereira dizendo caiado é uma tentativa de abrir espaço alternativo à polarização. No Spotify, Carol Mitchell falou que ficaria horas ouvindo a gente e que é uma completa falta de absurdo a gente não ser top 1 nessa caralha de Spotify. Concordo, Carol. Não sei por que isso ainda não aconteceu. Contamos com vocês para ajudar a espalhar a palavra do Midcast. Camila Souza Torelli falou que foram extremamente necessários os comentários sobre o tema da misoginia
Vida longa ao Midcast, principalmente as mulheres da bancada. E Grace pedindo mais um corte de Ana Raíssa com a fala onde ela diz para votarmos no primeiro turno, para espalharmos nas redes sociais. Tem muito jovem emocionado achando que podemos dar mole no primeiro turno. Aí eu separei também alguns comentários do nosso episódio Sem Pauta, o episódio número 6. Frutas, desfile de famílias e mamonas assassinas. A Marina comentou no Blue Sky que o caos desse episódio foi maravilhoso. Então o pessoal falou muito sobre o começo do episódio. J. Catino comentou no Blue Sky: legal que depois da Ana Raíssa jogar fruta é janta, desatou uma guerra que só foi possível apaziguar com mamonas assassinas. Eu não imaginei que ia chegar a esse ponto. E Bárbara Aguiar falou que adorou que Ana Raíssa mandou um heterossexualismo lá pelo final do episódio. Amo usar. Usem sempre. Sempre que possível, usem a palavra heterossexualismo. VG Souza novamente falou que fica no aguardo da Copa Cidades Feias. E, sem querer influenciar na questão, ainda deixou uma lista de bairros de São Gonçalo que não fazem jus ao nome. Várzea das Moças, Paraíso, Vista Alegre, Boa Vista, Lindo Parque. Se bate o Procon, são todos multados. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Vai se formando um clima terrível aí para ter a Copa Cidades Feias, hein? Meu Deus, aí que a gente... É por isso que a gente não é top 1 no Spotify, porque a gente ofende Jamais. muitas pessoas. A gente é treteiro. No YouTube, Gust Salles falou que faltou a descrição heráldica dos brasões. De resto, muito bom. Vai De sempre fato. faltar, na verdade. Sim, vai sempre estar faltando. E para finalizar os comentários do Spotify, Capelo falou 5 minutos do episódio e o grupo já saindo no soco. O episódio promete ser gostoso demais. O povo gosta de ver a gente brigando, né? Isso porque tá aí cheio pro Muay Thai, porque se fosse hoje, tinha saído fora, É, rapaz. E aí, como é que pode fazer para ter mais treta e briga da bancada ao vivo? Pix, podcastmid@gmail.com pra gente bater 1, 2 metas e poder fazer episódio extra para vocês. A gente é aqui cheio de ideias e não conseguimos bater a meta do segundo episódio ainda esse ano. Bom, para finalizar, Grace chegou com uma informação pertinente. O cabeleireiro da Micheque já participou do concurso Mr. Brasil representando Brasília. Olha só, bem que ele tem uma Caramba, carinha olha. de IA mesmo, né? Ele tem carinha de IA total, cara. Vamos lá, apoiadores. Já que hoje não temos Diego Schinello, quem que vai ler aí os apoiadores das cartinhas da Xuxa? Então, vamos lá, vou tomar aqui a fala do Diego também, já que normalmente eu leio parte dos apoiadores, né? Na categoria Cartinhas da Xuxa, nós temos Ana Carolina Mitchell, Ricardo Jalotto, Edna de Lourdes, Lia Drummond, Camila Brás, André Rezende, Leonardo Spor, a nossa ouvinte misteriosa, Eduardo Vasconcelos, André Benjamin, Bianca Damascena, Denis Almeida, nosso querido Denis Almeida, Jorge Alfradique, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes, Flávia Schiocket, mais ouvinte misteriosa 2, Marina Duarte, Eduardo Leão, Joana Porto, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. E na categoria Um Beijo da Lhama, nós temos Carolina Leão, Mariana Zampol, Bruno Teixeira, Rodrigo Albuquerque, Laís de Moraes, Maria de Fátima, Cristine Medeiros, Pablo Cardoso e Rene Barcelos. Um beijo para vocês. E para finalizar, na categoria Ministério do Amor, nós temos Tiago Luiz Pereira, Carolina Clemente, Amauri de Melo e o Alan da TI. Rodrigo, especialmente hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui na parte dos apoiadores, que é citar os nossos apoiadores que já colaboram com o Midcast há 30 meses. Tem noção? 30 meses. 30 meses são 2 anos e 6 meses. 2 anos e meio, não é isso? 2 anos e meio. Há 2 anos e meio, esses apoiadores aqui, que eu vou ler o nome, apoiam este podcast em categorias diferentes, né? Cada um na sua, mas
com o mesmo empenho. Então vamos lá, ó. A nossa querida Maria de Fátima apoia o Midcast há 30 meses. O Eduardo Vasconcelos, a Marina Duarte Fonseca, um ouvinte misterioso está aqui na categoria de 10 reais, também nos apoia. Gabriel Pires, Rodrigo Basso, Cássio Santana e Rafael Domingues. Muito obrigado aí por esse longevo apoio. Espero que vocês não lembrem, escutando aqui, que estão apoiando há tanto tempo e desistam de apoiar. Continuem, quero ver bater 60 meses. E quem nos apoia há 31 meses, que está ali no top 1, mais tempo apoiando este podcast, Rene Barcelos, há 31 meses apoia o Midcast. Então fica aqui o nosso agradecimento especial a esses ouvintes. Tem uma galera ali com 29, então assim, já vamos criar essa tradição aqui. Quem chegar a 30 meses de apoio, a gente dá um recado especial, dá um alô especial aqui. Então, já tem alguns aqui com 29 meses que eu tô vendo aqui, então mês que vem já tem uma lista boa. Bom, encerrado aqui as nossas homenagens aos apoiadores, vamos aqui para a nossa enquete da semana sem Diego Schinello, e depois de muito debate aqui, muita queimação de neurônio, que falta o Diego faz nesse momento. Fez muita falta, Diego. Então a pergunta que nós vamos fazer para os nossos ouvintes é a seguinte: qual outra minoria, além dos canadenses, você mandaria em um foguete para a Lua e deixaria lá? Então, primeira opção, advogados grandiloquentes. Segunda opção, usuários assíduos de táxi aéreo. Terceira opção, indicados do Lula ao STF. Ou quarta opção, Tábatas Amarais. Então, faça a sua escolha, Disputa vote duríssima. nessa disputa duríssima. Uma escolha muito difícil. E responda pra gente aí qual outra minoria você acha que deveria ir em foguete pra Lua. Créditos finais, Ana Raíssa. Este episódio usou fontes de Metrópolis, G1, BBC, CBN, Senado Notícias, Globo e ICL Notícias. Este podcast foi apresentado por Victor Souza, Rodrigo Hipólito, Thaís Kisuki e Ana Raíssa. Este episódio não foi apresentado por Diego Schinello. A edição será de Victor Souza. E as nossas redes sociais são midcast.com.br lá no Blue Sky, podcastmid lá no Instagram e podcastmid@gmail.com no Banco Central, porque o Pix é nosso. E mais uma vez a maldição da minha fala antes da gravação se mantém. 2 horas e 37 Deus do céu, de gravação, sendo que eu falei que era para ser rápido. Desculpa, Reni. Eu não falei nada não, mas a leitura de títulos virou um outro bloco. Virou um terceiro bloco, né? A gente comentou pra caralho os tópicos da leitura de títulos. Temos um terceiro bloco aí. Até já se consolidando. O terceiro bloco, então, ó, pro ouvinte que tá até aqui ainda esperando, né, terminar o episódio, se você quer que o leitura de títulos não seja mais um bloco para não demorar tanto, comente aí no Spotify, no Blue Sky, no YouTube. Mas se você quiser que ele continue, comente também. Vamos ver aí. Criar uma nova disputa aí, porque a gente gosta de gamificação aqui no Midcast. Então é isso. Deixamos muito divertido. Tá vendo? Olha aí. Quanto riso, quanta alegria. Meia-noite 35. É isso, gente. Fechamos aqui mais um episódio do Midcast Política e até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau. Cheiro. Valeu, falou.